Sejam bem-vindos. Hoje nós temos uma situação inusitada. Hoje não é um programa, são dois programas. Concomitantemente, tenho a satisfação de receber David Pimentel, meu amigo David Pimentel, meu parceiro de negócios David Pimentel, ele que mora nos Estados Unidos, ele que tem um podcast famoso, Na Mesa com David Pimentel, empresário bem-sucedido, com uma história bonita, gente que saiu do Brasil, foi lá fazer a América e fez bem feito. Está muito bem sucedido, tão bem sucedido que acabou virando um verdadeiro vértice na comunidade brasileira, na comunidade americana, onde hoje ele desponta como uma pessoa de referência, ao ponto de, por demanda, né, dos nossos conterrâneos lá, ele acabou desenvolvendo um programa, ele que era um empresário dedicado às suas empresas, passou a fazer o registro disso, e ficou uma coisa muito interessante, é um prazer, recomendo, Na Mesa com David Pimentel, tem o seu canal no YouTube. E aqui a gente faz o nosso modesto Casos e Causos do Carraro, né? Onde a gente troca ideia com pessoas de relevância, com pessoas importantes, para a gente poder registrar algumas coisas interessantes e para poder discutir o momento, discutir direito, discutir justiça, discutir economia, discutir pessoas. Nesse momento, a gente, claro, tem uma série de registros para fazer, mas hoje nós vamos aproveitar a presença do David Pimentel, meu amigo David, e já vou começar sapecando a primeira pergunta, porque hoje é um ping-pong, eu pergunto para ele pergunta para mim, vamos ver até onde vai isso. Então, David, querido, muito obrigado por você ter aceito o meu convite. Aliás, é um convite mútuo, né? A gente havia conversado sobre isso antes aí nos States, e você fez essa gentileza de me convidar. Claro. Eu falei, não, evento que venta lá, venta cá, vamos fazer conjuntamente. E você é um pouco mais doido que eu, acabou topando. E obrigado mesmo. É um prazer estar contigo aqui. E me diga um pouquinho do seu programa, mas antes disso, me diga um pouquinho do David Pimentel, como é que foi o seu histórico, como é que você chegou aí, certo? E como você teve esse sucesso e como você está curtindo esse sucesso, porque veja bem, desculpa, é um monte de perguntas ao mesmo tempo. A história de chegar, acontecer é muito bacana, mas a história de viver isso, como é que está na sua cabeça? Você assentou de uma forma confortável? Você estava preparado para isso? Você está curtindo isso ou está sendo uma tortura esse negócio para ti? Muito obrigado, David. Palavra sua. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, eu agradeço você. É claro que eu já havia convidado você para participar do meu podcast aqui nos Estados Unidos, mas como sempre você aparece aqui rápido, né? Rapidamente. Você vem com a família, vai lá, pega visita outro, e na maioria das vezes a gente não tem tempo de sentar e se comunicar dentro de um cenário de podcast. Mas hoje estamos aqui, agradeço a você, a todos os seus seguidores, toda a turma que nos segue, né? Não somente você, mas também eu. Hoje eu estou iniciando aqui fazendo uma fusão, é uma programação bem diferenciada, porque nós unimos dois programas, dois podcasts, um é do Fábio Carraro, que é o meu grande amigo, Fábio Carraro, e também é amigo de negócios. E é claro, Na Mesa com David Pimentel, que é o meu podcast. Bem, muito prazer, eu vou estar aqui hoje para responder, me apresentar a você, me apresentar aos seus seguidores. E olha, estou aqui nos Estados Unidos há 20 anos, e há 20 anos estou colaborando não somente na comunidade, mas também nos negócios, com muitos parceiros de negócio. É claro que a nossa vida na América, ela não começa, né, nesse mar de flores que todas as pessoas imaginam hoje que é os Estados Unidos ou quem mora fora do Brasil. É um incógnito, há uma dúvida, como é morar nos Estados Unidos? Hoje, é claro que é muito fácil você ver, né, aquelas pessoas que estão vindo dos Estados Unidos e viver nos Estados Unidos, até mesmo através das mídias sociais. Mas antigamente, na época, quando eu vim para os Estados Unidos, não existia, não tinha YouTube, não tinha Facebook, não tinha nenhuma rede social para ali eu estar vendo como que é viver nos Estados Unidos. Então, só ficava na minha mente aquela dúvida, o que é morar nos Estados Unidos? Como seria morar nos Estados Unidos? E aquele frio na barriga, porque você já imagina, poxa, eu vou para um país onde é um outro idioma, eu tenho que aprender inglês, tenho que aprender a me comunicar, tenho que aprender a viver naquele lugar. Então, naquele momento eu vim cheio de desafios. E hoje estou aqui já fazendo a gestão dos meus negócios aqui nos Estados Unidos. Tem algumas empresas nos Estados Unidos e outras também aí mundo afora. E, é claro, com muito sucesso, graças a Deus, e com a colaboração de muitos amigos e parceiros que a gente vem encontrando e conhecendo ao longo dessa jornada. David,
dentro desse momento, hoje você está trabalhando em qual segmento? Eu sei que você tem um segmento de trade, você importa, Aham, você tem um segmento de comércio, você tem uma rede de lojas, você já está no sim. segmento financeiro, que eu vi boatos aí que você está indo muito bem. E eu sei que, pessoalmente, você, além de tudo, ainda faz não só o seu podcast, mas você tem trabalho de coach, você tem uma série de situações, você tem se dedicando o seu tempo pessoal. O que está acontecendo? Como é que você arranja Sim. tempo para tudo isso? Me conta o segredo. Fábio, na verdade, a gente só precisa de um momento para a gente organizar, seja qualquer segmento que seja. Quando a gente administra o tempo da gente de forma organizada e leva demanda, como se diz, organiza uma demanda, tudo fica mais fácil. Hoje a gente atua não somente na área da construção civil, mas com algumas empresas. Hoje nós temos 3 empresas na área da construção civil, que é de distribuição e também manufactura, que é fabricação. Hoje nós importamos a mais de 12 países no mundo afora, materiais, produtos, principalmente na área da construção civil, que é as nossas lojas, a distribuição que a gente tem nos Estados Unidos. Sem contar também, é claro, empresa de investimentos. Hoje nós estamos aí lançando um banco no Brasil, que no mês que vem já vai estar aí liberado para todos os brasileiros poder abrir uma conta bancária nesse banco e também ter a oportunidade de poder investir nos Estados Unidos, mas investir nos Estados Unidos com segurança, né? Na atual situação que está acontecendo hoje no mundo, essa questão tarifária, essa questão econômica, não somente no Brasil, mas também nos Estados Unidos e outros países afora, com todo esse alvoroço que está acontecendo na economia, com essas novidades que acontecem todos os dias. Um dia a gente acorda pensando que vai ser de uma forma e vamos dormir já sabendo que vai ser diferente no outro dia. Então, hoje nós estamos trazendo o quê? Soluções para o brasileiro que quer investir nos Estados Unidos com maior facilidade e com maior segurança. Além disso, é claro, eu tenho andado, né, e conversado com toda a comunidade brasileira e analisado muitos pontos. Pontos o quê? Pontos de negócios. A nossa vida, querendo ou não, por mais que a gente tenha a nossa vida pessoal, tenha a nossa vida de lazer, mas, acima de tudo, nós lidamos com responsabilidade com as pessoas que a gente acaba cuidando no decorrer. Quando a gente abre uma empresa, como é que eu trato uma empresa hoje? Cada empresa que eu abro uma empresa como se fosse uma nova família que eu estou tomando conta. Por quê? Porque através dessa empresa vem várias pessoas que a gente, querendo ou não, a gente acaba tomando conta e essas pessoas precisam disso. Então, hoje, a gente começa a sanar uma grande doença na sociedade, que é o quê? O desemprego, a falta de condições, entendeu? Então, a gente traz esses mecanismos para trazer ajuda para muitos e muitos segmentos e também famílias afora, e nisso a gente vai ensinando alguns processos, além do podcast, do meu podcast, no claro, é claro, daqui a pouco eu vou começar a te perguntar, que eu gosto de trazer segredos das pessoas, e eu sei que você tem muita coisa a oferecer, eu sei que você é um empresário fortíssimo, além de ser um grande advogado, que é o doutor Fábio Carraro, entendeu? Um homem de renome, de respeito e, claro, de índole, assim, sem nenhum aspecto errôneo ou qualquer situação já ruim. Eu sempre vejo uma pessoa muito limpa e transparente na minha frente. Isso é muito bom. Então, o que a gente faz nisso aqui? A gente começa a trabalhar e desenvolver projetos, ensinar as pessoas o quê? A desenvolver projetos nos Estados Unidos, não somente nos Estados Unidos, mas também no Brasil, mas sempre buscando soluções. Você, bem, o brasileiro, especialmente o brasileiro que migra para os Estados Unidos, ele tem a reputação dentro do próprio Estados Unidos de ser um inquieto. Uhum. Ele tem uma tendência a ser empreendedor. Né? Quer dizer, veja, Sim. sem nenhum demérito para os demais imigrantes, os demais conjuntos de imigrantes, e não vou ficar citando para não ser deselegante, mas quando são feitos esses paralelos, quem vive aí destaca que o brasileiro ele não fica confortável de vir, conseguir o pão nosso de cada dia, ter uma vidazinha Não. confortável, ele quer algo a mais. E ele vê esse espaço dentro dos Estados Unidos que muitas vezes ele não via isso na sua própria terra. Então, dentro disso daí, o seu público que te procura para aprender esse empreendedorismo, para entender como fazer, porque eu acho que a vontade é nata do brasileiro. Ele é Uhum. basicamente de brasileiros que você está atendendo aí, ou de filhos de brasileiros que foram criados aí, ou você já explitou isso com o mercado local? A grande maioria é de brasileiros que às vezes estão vindo para os Estados Unidos ou que estão no Brasil e estão querendo chegar aqui.
Por quê? Porque quando o brasileiro chega nos Estados Unidos, ele encontra um país totalmente diferente. Após passar um ano nos Estados Unidos, ele já aprende a trabalhar e aprende a se sustentar. E como as coisas nos Estados Unidos é um pouco mais fácil, mais simples do que no Brasil a gente vai trabalhar, receber um salário depois de 30 dias. Então, você trabalha 30 dias para você receber um salário. Nos Estados Unidos, não. Você pode tanto receber por dia, pode receber por hora, ou por dia, por semana ou por mês. Você escolhe, isso tudo depende da sua negociação, mas o que é de praxe aqui nos Estados Unidos é semanal. Então, você trabalha uma semana inteira e pega um salário. Quando você começa a receber toda semana, o brasileiro que chega aqui nos Estados Unidos, ele tende o quê? A ficar um pouco mais tranquilo, porque a mentalidade dele está o quê? Eu vou trabalhar e vou enviar dinheiro para o Brasil, vou construir a minha história no Brasil. Essa é a mentalidade do brasileiro que vem aos Estados Unidos para empreender, digamos assim. Mas, de antemão, hoje tem uma nova geração que já está vindo para os Estados Unidos, já está vindo com a mentalidade um pouco diferente daquela mais antiga, que é o quê? Vir para os Estados Unidos, empreender nos Estados Unidos e viver nos Estados Unidos. Então, eles estão trabalhando com muita cautela, inclusive de cautela imigratória, se organizando, vindo legalmente, está se organizando mais, até mesmo porque as fronteiras estão fechadas. Então, é muito importante, né, o brasileiro que queira vir para os Estados Unidos, vir de forma mais legal, correta, para ele expandir mais rápido. E as pessoas que me buscam são exatamente as pessoas que já estão aqui, que já estão aqui muito tempo e não teve sucesso, quer saber como que eu consegui fazer isso, e as pessoas que estão no Brasil vindo para os Estados Unidos. Então, a pergunta que fica é essa: eu vou para os Estados Unidos, mas o que eu posso fazer para eu cortar caminho e aprender a ter sucesso nos Estados Unidos mais fácil? Então, a pessoa começa a me buscar, começa a entender quais são os tipos de negócios, o que a pessoa pode fazer, etc., essas coisas. O que já está aqui, o mais antigo, às vezes ele me procura por quê? Porque ele está frustrado. A maioria das vezes ele não conseguiu chegar aonde ele pensava chegar no Brasil e ainda continua aqui. Aí ele quer o quê? Quer mudar um novo step, para pegar uma nova situação na vida dele, e a gente faz o que pode para que essas pessoas possam prosperar e conseguir seus objetivos. Mas tem aquele que fica no meio desses dois, que é o mediano. E o mediano não. O mediano ele quer ganhar um dinheirinho, viver o dia, sair no final de semana, comer no restaurante, tomar sua bebida, voltar para casa, trabalhar o restante da semana inteiro novamente, e ele nem junta para mandar para o Brasil, nem junta para viver nos Estados Unidos. Para ele está tudo bem. Então tem esses três tipos de pessoas que geralmente nós vemos aqui nos Estados Unidos, mas duas buscam a gente e uma fica lá no meio. Não é o seu público, né? Não é o meu público. Mas veja bem, David. É meu público de churrasco. Com certeza. Aliás, agora entramos na fase dos causos, né? Nós já tivemos bons churrascos aí, e quem tem aquela imagem, não, que os Estados Unidos é chato, é tudo muito travado, americana do quadril duro, não sabe que se vive bem, não sabe que tem boas amizades, não sabe o tanto que eles são pessoas igual qualquer ser humano, né, sabendo chegar do jeito certo. Tem os seus protocolos que são um pouco menos afáveis do que os nossos, né, um pouco menos dados do que os nossos, mas a gente que conhece um pouco mais a América sabe que não tem nenhum bicho de sete cabeças aí, não. Muito pelo contrário, se vive muito bem aí, né, David? É um lugar bom para criar família, um lugar bom para se enraizar. Eu estou meio que depondo, mas estou meio que te perguntando também. Você que teve o pé e ainda tem, né, negócio nos dois lados, além da questão financeira, me fala a questão de vivencial. Qual que é a grande vantagem de estar nos Estados Unidos ou de estar no Brasil? E estou falando de termos pessoais e familiares, assim. Sim, a vivência nos Estados Unidos, sem sombra de dúvida, ela não se compara a qualquer lugar do mundo, te falo a verdade. Não somente pela questão de leis, a questão de praticidade, a questão de burocracia. Então, nos Estados Unidos é menos burocrático. É menos burocrático para você conseguir um documento simples, que às vezes demoraria talvez semanas ou meses no Brasil, aqui você consegue rapidamente, num dia. Então, se você quer fazer uma consulta, se você quer sair, quer fazer um churrasco, isso tudo
é muito simples aqui, porque você vai ali e compra, você tem esse poder econômico para fazer isso. Então, quando você vive com a família, quando você vive também, seja solteiro ou com família, você tem condições, é mais fácil você fazer isso por causa do poder de compra do dólar. Hoje o dólar, ele compra, você ganha o suficiente para você comprar uma picanha e assar todos os dias, se você quiser. No Brasil, não. No Brasil já é mais difícil. Por quê? Porque hoje você vai comprar uma picanha no Brasil. Quanto que é uma picanha no Brasil hoje? Você vai comprar um quilo de picanha? Eu não sei, mas deve ser um absurdo. Eu não sei, mas se Entendeu? ganham eleições prometendo picanhas aqui, acredite se puder. Exato, mas é o que eu falo. No Brasil é muito mais difícil isso, e não somente no Brasil, mas em outros países também por causa do poder de compra. Então, o poder de compra do dólar, entendeu? Comparado ao trabalho, ao esforço do cidadão americano, é muito mais fácil. Ele trabalha um dia, ele vai ganhar ali seus 100, US$ 200, ou às vezes até mais, e ele vai ter o suficiente para pagar suas contas e, é claro, sobrar um pouquinho para ele se divertir, ter um lazer, ter uma vida de qualidade. E sem contar também a segurança, né, que tem nesse país, que é uma segurança muito grande. O fato de você poder ter uma casa e você não precisar colocar um muro, uma cerca, entendeu? Vai acontecer delitos em alguns lugares? Sim, entendeu? Em alguns lugares, mas não em todos. A grande maioria, eu falo que 90% dos Estados Unidos é praticamente 100% seguro. É claro que vira e mexe, você encontra uns dois aí no meio do caminho, mas isso é em qualquer lugar. Agora, imagina só a diferença. Então, comparando os Estados Unidos da América relacionado a qualquer outro país no mundo, a diferença ainda é brutal, é gigantesca, é muito grande. Então, não existe lugar melhor do que os Estados Unidos hoje, até mesmo para você morar, viver e conviver com as pessoas. E os brasileiros que estão se encaminhando, se eu entendi bem, me corrija se eu estiver equivocado hoje, eles já não vão, a grande maioria pelo menos, não vão com aquele plano de fazer um dinheiro e voltar para o Brasil. Eles estão indo de mala e cuia mesmo, eles estão pensando em mudar de vida. É isso que você tem A vivenciado? grande maioria está vindo assim, de mala e cuia, estão vindo organizados, estão entrando com um processo legal no Brasil para vir aos Estados Unidos, que isso é muito bom, né? Isso é muito bom. São situações que muitos brasileiros hoje é, vivem têm uma certa dificuldade porque não se preparou igual os que estão já se preparando agora, entendeu? Mas, querendo ou não, de antemão, preparar para vir aos Estados Unidos é muito bom, mas, acima de tudo, investir nos Estados Unidos, né? Uma coisa que ninguém sabe do Brasil, que é importante saber, é que você tem condições de investir nos Estados Unidos e ganhar dinheiro, ganhar em dólar, estando no Brasil. O problema é a falta de conhecimento, a falta de entendimento. É claro que tem aquelas pessoas que querem vir por uma vida melhor, querem vir por ter segurança, entendeu? Porque a segurança é instável no Brasil. Mas se a pessoa pensa em realmente, simplesmente trabalhar ou ganhar dinheiro, hoje o brasileiro ele pode fazer isso até mesmo estando no Brasil e gerando renda nos Estados Unidos. Só tem que achar as formas. E para achar essas formas, tem que buscar quem está nos Estados Unidos, sabe o que está acontecendo aqui e ter essa visão de negócios, né? Poder fazer negócios e ganhar dinheiro, assim como você, né? Assim como o Dr. Fábio Carrado, ganha em dólar. Isso, a gente se esforça, né? Vamos que vamos. David, Ganha em dólar. aproveitando o ensejo, já que nós estamos num momento que, como você já introduziu, uma série de novidades a cada dia, e talvez a grande vantagem nos Estados Unidos é a estabilidade, né? Você não tem uma grande surpresa todo dia, né? As coisas, você sabe o que vai acontecer. Aqui no Brasil, até o passado é incerto aqui, imagina o futuro, para você ter uma ideia. Mas dentro dessa visão, me diga, com essas situações novas, essa, Sim. essa nova política, com tarifas diferenciadas que acabou acontecendo, que elas estão vindo, como que isso impactou a vida sua enquanto empresário e a vida da economia local? Se a população está sentindo isso de alguma forma, ou seja, está percebendo alguma inflação, está tendo alguma contrariedade a isso, ou a população apoia essa política, e a perspectiva sua, enquanto quem lida com a parte industrial, a parte comercial, a parte financeira, você tem atividade em todos esses segmentos. Totalmente. Você percebe alguma perda
Você percebe oportunidades? Você acha que os Estados Unidos vai crescer mais ou menos por causa disso? Vai embalar? O Estados Unidos que já vem num momento bom de algum tempo, se ele vai embalar com isso. Qual que é a sua visão? Eu fiz uma pergunta muito extensa e fique à vontade para comentar, mas qual que é a sua visão Bom, sobre todos esses aspectos aí? hoje os Estados Unidos, querendo ou não, com essa nova economia, com essas novas direções que estão sendo colocadas, né, nos Estados Unidos, a gente vê dois aspectos. É claro que vê o lado da dor e o lado do benefício. Porém, agora, no momento, a gente está vendo um lado muito doloroso. Por quê? Porque os Estados Unidos, querendo ou não, chegou um momento que ele tinha que ter uma certa organização. Isso está acontecendo. O problema hoje é só o quão duro isso tem sido. E o fato de ser duro a situação da forma que está sendo levada, o próprio americano, o próprio cidadão americano, ele está com medo. Ele está com medo de gastar mais, ele está com medo de sair, ele está com medo de se deslocar para fazer investimentos, esses detalhes. Por quê? Porque ele não sabe o que vai acontecer daqui a um ano. Hoje, por exemplo, a gente vê uma cidade igual Las Vegas completamente vazia. Da onde que se viu Las Vegas desse jeito? A gente vai ver 50 anos de Las Vegas 100% cheia dia e noite. Recentemente agora, os últimos vídeos de Las Vegas, as pessoas postando vídeos de Las Vegas vazia. Por que Las Vegas está vazia? Porque Las Vegas é o lugar onde as pessoas vão para gastar dinheiro, né? Gastar o dinheiro que ela ganhou. As pessoas estão tranquilas, as pessoas estão vivendo realmente o sonho americano, a vida americana. E está lá para gastar, jogar, pronto, porque sabe que vai ganhar depois. Então, aí é que vem a mentalidade americana. O povo não está indo. Simplesmente não está indo para Las Vegas, não está indo para Disney, não está indo para diversão. Por quê? Porque eles não sabem se vão ganhar amanhã. Então, a conversa agora é mais ou menos nesse sentido. No relacionado à construção civil, ela ainda continua trabalhando, ela continua assim, movimentando, embora não seja como antes, mas todos os setores aqui nos Estados Unidos estão parados. A economia literalmente está parada neste momento, esperando qual vai ser a próxima resposta. Mas, bem ou não, esse primeiro ano, todo mundo já imaginou que iria acontecer isso. A economia realmente ali ia dar esse colapso, ia ter que haver esse front, ia ter que bater de frente. Isso iria acontecer. Eu imagino que a maioria dos grandes empresários já estavam esperando isso. Assim como eu também estava esperando. E a única coisa que eu viso hoje é o quê? Como eu vou lucrar com isso, né? Como que eu vou olhar essa situação? Estou vendo uma situação de dificuldade, uma situação extrema de jogo político e jogo econômico no mundo afora. E aí o que vem na cabeça da gente é como que a gente vai gerar renda, como que a gente vai lucrar com toda essa história. Existem vários mecanismos e várias portas para que hoje a gente venha ter lucro com isso tudo. Mas tem que entender o jogo, tem que entender o cenário. O problema maior é que as pessoas, por causa do medo, elas se prendem e se travam. Elas não conseguem ver oportunidades. E esse cenário ele foi feito exatamente para isso, para que os medrosos parem diante do medo e os corajosos entendam a realidade e também as oportunidades que estão hoje aí lançadas no mundo afora. Esses são os pontos fundamentais e principais que eu acredito que hoje o grande investidor, o grande empresário, né, empreendedor, ele tem que analisar e ver as situações de soluções que precisa hoje para o mundo. Hoje tem várias situações que já está precisando de solução, solucionar problemas. Então, o que não falta hoje no mundo afora, com esse novo governo, com essa nova economia, são problemas. Tem muitos problemas. Aí vai de cada um. Olha, agora mesmo nos Estados Unidos, eu vou te falar, rapaz, se tem uma turma que está realmente fazendo dinheiro nos Estados Unidos da América, se chama advogado. Opa! Advogado é demais. No Brasil, não sei como está, mas assim, isso está acontecendo aqui muito, mas por quê? Por causa das demandas. Então, sempre vai haver uma demanda que ela aumenta. Aí vai de cada empreendedor analisar e ver a situação da forma que ele quer. Agora, problemas, crises, isso aí acontece, isso aí aconteceu desde quando o mundo é mundo. Sempre teve. Agora, quando vai acontecer? Aí, meu filho, você tem que estar prestando atenção naquilo que está acontecendo, naquilo que pode acontecer, para você prever a situação e você se antecipar. E hoje é exatamente o que nós fazemos, o que eu faço nos meus negócios, para se antecipar, para tentar buscar recursos para ver as coisas funcionando. Mas, de antemão,
é isso aí. O americano ele está com medo agora no momento de gastar, ele está com medo de se expor, ele está com medo de realmente investir, seja na construção, seja nos seus negócios, seja no lazer, está todo mundo preocupado. Mas essa preocupação com esse. Vamos lá, vou estruturar a pergunta. A população recebeu isso, entendendo que era um freio de arrumação necessário e precificou isso, ou ela está surpreendida, está revoltada, ou há uma tranquilidade entendendo. Eu sei que o americano tem esse espírito muito patriótico, então vamos fazer, temos que fazer o sacrifício. É o que está acontecendo? O espírito é esse ainda? Não, não. Esse foi o primeiro grito. Agora está todo mundo surpreendido. Está todo mundo surpreendido com o que está acontecendo. Então, ninguém está enxergando nada. A gente não sabe quais são os valores, a gente não sabe quais são as motivações, a gente não sabe para onde vai. Então, está todo mundo literalmente cego nessa jornada, porque a gente não sabe aonde que isso vai parar, entendeu? Ninguém sabe aonde vai parar. A gente só sabe o que está acontecendo aqui, ali, aqui, e a gente vai fazendo o quê? Como diz, a gente vai pegando as migalhas daquilo que vai trazendo para todos nós como informação. Então, acredito que é mais ou menos isso. O americano está pensando dessa forma, não tem como pensar diferente. É errado eu pensar que nesse momento pode ser favorável para o empresariado brasileiro que está acostumado a essas mudanças, a incertezas, a jogo de cintura, a corrigir rumos rapidamente, pode ser um diferencial? Totalmente. É um diferencial enorme. Os Estados Unidos, ele sempre vai ser os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um império, entendeu? É um império novo, mas ele ainda tende a estender ainda muitos e muitos anos aí pela frente. Então, o que tem que ser analisado hoje são as oportunidades nesse momento agora de crise no mundo. Quais são? Aonde é que está gerando mais crise? É nos Estados Unidos? Não. A crise está sendo gerada muito mais fora dos Estados Unidos do que nos Estados Unidos. Então, onde que o empresário hoje, seja ele do Brasil, seja de qualquer nação, ele deve se focar e trazer os seus investimentos. Os seus investimentos têm que vir para a América. O investimento mais seguro hoje no mundo é na América e não existe outro lugar. Não existe outro lugar mais seguro para se investir do que na América e no dólar hoje, no mundo. Daquilo que você importa. Veja bem, você não é obrigado a responder que pode ser segredo de negócio. Mas, enfim, Claro. se puder, daquilo que você importa vários itens, eu tive aí, Sim. eu sei de tudo. Você já pensa em produzir alguma coisa nos Estados Unidos? Claro. Tá? Tem alguns cenários que, para a gente, é favorável a gente produzir nos Estados Unidos, até mesmo por causa essa política tarifária, essa política mais nacionalista, né, que você nacionalizar todo o produto americano. Isso é muito importante. E, de fato, a gente tem que olhar e atentar a tudo isso e perceber que é muito importante para o mercado americano, até mesmo para trazer, né, mais trabalho para os Estados Unidos. É claro que a gente está com uma geração diferenciada, é uma geração diferente hoje. A geração hoje dessa nova galera que está vindo aí pela frente, a galera não está querendo muito pegar no pesado. Industrializar os Estados Unidos hoje é uma situação muito difícil e complicada. Porém, a grande oportunidade hoje do mundo, em termos de industrialização, aí é que está a pegada. É aquele investidor que ele quer vir para os Estados Unidos, mas entendendo o quanto ele pode robotizar e produzir nos Estados Unidos. Porque é claro que nos Estados Unidos vai ter mão de obra, mas só que é o seguinte, tem tecnologia. Então, hoje, o próprio governo está disponibilizando recursos para desenvolvimento de tecnologia, de inteligência artificial, até mesmo para a própria indústria. Então, isso é muito importante para o empresário. O empresário brasileiro, o investidor que quer investir nos Estados Unidos, ele pode entrar com a frente dessa e ganhar inúmeras vantagens em investir hoje nos Estados Unidos. Fantástico. Então, aquele efeito de se gerar mais produção dentro dos Estados Unidos e achar que isso que você já tem um desemprego muito baixo ia gerar uma crise de mão de obra, parece que já, pelo que você está falando, já vai haver um equilíbrio, vai ser uma conta de empate nisso daí. Vai haver um equilíbrio, além do mais também, é a questão de brandings e marcas. Qual que é o problema hoje no mundo? Hoje a gente vive uma guerra digital.
Não adianta, o cenário é esse. Nós estamos numa guerra comercial, mas principalmente essa guerra comercial, ela é digital. Por quê? Porque hoje qualquer marca, qualquer produto, ele é mostrado ao mundo de forma instantânea e rápida. Hoje você pode criar um produto no Brasil e mostrar para o mundo inteiro, se você tiver força e público para gerar essa força. Um influencer tem um poder enorme. A gente vê influencers aí que tem milhões e milhões e milhões de seguidores mundo afora. Então, olha só o poder que tem uma marca hoje. O que os Estados Unidos pensa hoje relacionado a isso? Relacionado a marcas. Porque marcas têm propriedade. Então, hoje você pode criar uma marca nos Estados Unidos que venha a ser americana e produzir ela aqui. O que eles querem dizer com isso? Você precisa produzir tudo nos Estados Unidos, fabricar desde o começo? Não, você precisa empacotar aqui. Você precisa fechar aqui. A caixa tem que ser fechada aqui, entendeu? Mas não necessariamente a produção. Não quer dizer porque às vezes eu compro um piso na China, um piso no Vietnã, que eu preciso fabricar esse piso aqui nos Estados Unidos, mas eu preciso empacotar ele aqui. Eu preciso. Porque, querendo ou não, a matéria-prima não tem como, e não existe, não tem como. Hoje, a gente fala, os Estados Unidos falam assim, não, a gente vai produzir tudo, e tudo vai vir da própria terra americana. Não, zero chance disso acontecer, não tem como. Então, querendo ou não, o que eles querem é o seguinte, a propriedade é nossa, a marca é nossa, e esse é o nosso poder. Mas esse sempre foi o cenário americano. Só que, diferenciadamente, nos tempos passados, era colocado isso em filmes, músicas, festivais, etc., nas ruas, em todos os meios de comunicação. Chegou um momento que isso foi ficando um pouco mais fraco e foi entrando outras mídias. E o fato da rede social ter chegado hoje nos Estados Unidos, no mundo, o que aconteceu? Começou a pegar outros produtos de fora, outras marcas de fora, e muitas empresas começaram a despontar. Aí que vem o X da questão. Os Estados Unidos por quê? Porque tem as maiores empresas e as maiores marcas do mundo são americanos. Só que quando você olha o cenário hoje para o mundo, não é dominador como era há 20 anos atrás. Entende o que eu estou falando? Então, hoje, existem marcas que estão sendo lançadas em um ano, estão ganhando notoriedade assim, gigantesca. Em um ano, já está lá, já está no mundo inteiro. Hoje tem um influencer que vai lá e lança uma marca de cosméticos e, de repente, está entregando no mundo inteiro. Está entregando nos Estados Unidos, na Europa, na América do Sul, na Ásia, para todos os lados. Só que aí é que está. Hoje, por causa desse poder de influência, a visão que eu tenho, então eu estou falando que é a minha visão. Sim. Os Estados Unidos estão o quê? Trazendo isso para dentro de casa. Ok, você quer fazer uma marca? Então que você faça uma marca e vai sair para o mundo afora, que seja americano, entendeu? É esse o recado que os Estados Unidos hoje estão mandando para o mundo. E também para os seus próprios filhos, que são os americanos aqui dos Estados Unidos, que de antemão estavam construindo marcas fora dos Estados Unidos. Isso não pode acontecer jamais. Então você está puxando, está centralizando novamente para aí o hub dessas produções e dessa distribuição. Exatamente, isso mesmo. Bacana. Vamos lá, fazer uma pergunta difícil. E o Brasil nisso? Vou tentar decifrar. Além desse momento econômico dos Estados Unidos, está havendo uma certa queda de braço, uma queda de braço bem injusta, né? Você põe um anãozinho de circo com um Hulk, é uma coisa bem complicada de fazer. Mas, dentro disso daí, qual que é a visão, primeiro, que a sociedade americana tem do Brasil, que eu sei, o Brasil, para grande parte da sociedade americana, simplesmente não existe, nem sabe do que se trata. Mas o empresariado americano sabe bastante das coisas. Como que é a leitura dele com relação a isso? Se tem alguma coisa de ordem política ultimamente que está incomodando, está importando, ou seja, relevante ou não? Ou a questão é só, como já falava o assessor do Clinton, né? Money, stupid, né? Só a questão é dinheiro, é economia, é só isso. Qual que é a visão? Onde que o Brasil tem oportunidade? Onde que o Brasil pode se sucumbir ainda mais
na irrelevância que ele já tem? Qual que é a visão desse empresariado e a visão dos brasileiros que estão aí? Eles têm interesse em continuar fazendo essa ponte ou estão cada vez se desligando mais e se internalizando nos Estados Unidos? Foi uma pergunta meio longa, mas eu acho que está dentro do mesmo tema. Desculpa a maldade, viu, David? Não. Ó, Brasil sempre vai ser Brasil. Entendeu? No hemisfério sul sempre vai ser o Brasil, não tem como. Na Sul-América sempre vai ser o Brasil a grande potência. E, assim, anos-luz de distância. Não tem como. Um país igual o Brasil, não tem como você viver sem o Brasil. Isso aí é ponto-chave. Não tem como você bloquear o Brasil. Por isso que é melhor você sancionar uma pessoa. Entendeu? Para que você vai sancionar um país igual ao Brasil? A pior besteira do mundo, seja o maior país do mundo ou qualquer outra nação sancionar o Brasil. Não tem como. Por quê? Por causa da gama de matéria-prima que existe hoje no Brasil. Então, hoje, quando a gente vê assim, lançou uma tarifa de 50%, isso não é nada. Você acredita que vai parar de vir os produtos para os Estados Unidos? Não vai parar. Sabe por quê? Porque quando você tarifa um país, essa tarifa vai ser revestida para o próprio americano. É simples assim. Então, a maior produção de laranja hoje que tem no mundo, querendo ou não, principalmente aqui nos Estados Unidos, é brasileira. Vem do Brasil. É de empresa brasileira. E de carne também. É do Brasil. Agora, você está pensando que vai mudar esse cenário de um ano para o outro? Não vai. Política aqui nos Estados Unidos muda de 4 em 4 anos. Então, por exemplo, não vai, não tem como. O que pode fazer é organizar certos cenários. E é como os Estados Unidos hoje está pressionando para organizar isso. O sinal que eu vejo relacionado a isso é o seguinte, olha, eu vou te dar uma tarifa aqui, você fica calado, pelo que vai vir pela frente, entendeu? Vem outro cenário, aí o que acontece? Fica todo mundo quieto. Isso é muito bom para o Brasil. Por quê? Porque gera organização e respeito no meio econômico. O problema é que o Brasil estava desabando abismo abaixo para uma falta de respeito total no comércio internacional. Mas hoje, o Brasil ele não tem como você simplesmente desligar o Brasil do mundo em termo comercial. Não tem como, é impossível isso acontecer. Mas, de antemão, os americanos entendem isso, acredito, entendeu que é uma grande besteira, porque, olha, ok que os Estados Unidos, a maioria dos remédios, né, que vêm são patentes americanas, tá vendo? É exatamente isso que os Estados Unidos estão querendo, as patentes serem americanas. Porque gera essa ilusão que, tipo assim, não, então, a patente é nossa, o remédio é nosso, a gente não vai mandar para o Brasil. Só que é o seguinte, tem muitos remédios que são patenteados, são de patentes americanas, internacionais, mas vem de matéria-prima brasileira. Como que vai fazer? Ok, tudo bem, não lança para nós, a gente também não manda isso. Então, isso é muito delicado, esse jogo. Então, o brasileiro ele não precisa, por exemplo, ficar com medo a ponto de falar assim, poxa, acabou o mundo, isso vai acabar. Não vai. É totalmente diferente de você mexer com um país igual a Venezuela, que a Venezuela é um país pequeno, não tem muita, assim, o que fazer naquele ambiente ali. Não vai gerar, não tem muitas soluções naturais. Não tem muita reserva natural. A única coisa que tem é petróleo. Petróleo o Brasil tem e muito. Então, hoje o Brasil, no mundo, é uma das partes mais responsáveis de matéria-prima para o mundo, não somente para os Estados Unidos, mas também para os chineses, para os asiáticos, para os europeus. Então, o máximo que pode fazer é o seguinte, é deixar ele num certo nível, mas nunca apagar. Não tem como isso acontecer. Ou seja, vai apertar, mas não vai matar. Vai apertar, mas não vai matar, não tem como. E por que o Brasil não consegue gerar um mercado mais forte de coisas manufaturadas, com valores agregados para os americanos? É o problema mais daqui ou é daí? Não, o problema é mais daí, por causa das tarifas. O Brasil é o país que mais tarifa os outros países. Aí é que está, quando a gente fala de lei de reciprocidade. O Brasil é um dos países que mais tarifa os outros países do mundo. Se protege demais no comércio. Então, e mesmo assim, exporta muito. O Brasil exporta muito. Como que vai acontecer? Isso é só questão política. É um tempo. Não sei o que vai acontecer. A gente não sabe o que vai acontecer com o Brasil nesse cenário, mas a gente sabe o poder do Brasil
Eu acredito que vai chegar um momento que o Brasil ele vai entender, tanto na questão política, seja de esquerda ou seja de direita, vai entender que o cenário tem que ser organizado, porque se não for organizado, acabou. Está acontecendo aí agora, só tumulto e problema. Então, o cenário, o Brasil no cenário mundial é muito importante. Seja o que for, seja o que acontecer com o Brasil, vai ser passageiro e rápido. Então, se o Brasil parar de fazer mal para si próprio, a coisa melhora? Sempre foi, esse é o estado. O único mal do Brasil é ele mesmo. Ele é que se afoga, ele começa a nadar e de repente quer se afogar, não sei por quê. Eu acho que ele se afoga porque alguém vai lá salvar, fazer uma respiração. Dói, não dói? É uma pena, né, rapaz? É uma pena. Dói demais. Mas bem, Fábio, muitas perguntas. Mas eu tenho mais uma para te fazer, e daí eu abro espaço para você devolver. Tá. Você falou que dentre os prestadores de serviço nos Estados Unidos, hoje, quem está tendo mais trabalho e mais rendimento são os advogados. Falou de uma forma elusiva, mas, enfim, não deixa de ser. Você conhece os dois mundos, agora está entrando numa matéria, a gente falou de empreendedorismo, falou do meio empresarial. Vamos falar do meio da advocatícia, você no caso de consumidor do produto, né? E eu na minha condição de fornecedor, né, do serviço. Me diga, como consumidor, você já teve situações no Brasil, teve situações nos Estados Unidos. Me fala mais ou menos qual que é a grande diferença que você vê desses mercados, qual que é o grande problema que tem, ou seja, se tem algum desnível de qualidade entre uma situação ou outra. Qual a sua visão entre o que é o mundo, não só da advocacia, mas o mundo judicial nos Estados Unidos e da mesma forma no Brasil? O que você pensa? Qual o paralelo você consegue fazer com relação a isso? Já começo assim, né? A gente não existe advogado sem sucesso. Existe advogado preguiçoso. Preguiçoso. Porque por mais que tenha muito, tem muito comércio. Imagina num país igual o Brasil, num país igual os Estados Unidos, que não falta, meu amigo, é problema. O que não falta são situação para organizar. A diferença está exatamente em entender os problemas novos que estão surgindo no mundo. Então, a diferença dos Estados Unidos relacionada aos advogados americanos e muitos sistemas, sistema operacional, seja no comercial, seja para a forma pessoal das pessoas, não sei como falar a respeito disso, desse cenário, é que aqui toda a vida foi a referência para o mundo inteiro. Aqui o advogado americano, o cidadão americano, ele se adapta um pouco mais rápido ao novo, àquilo que está acontecendo. Então, quanto mais rápido se adapta, mais rápido vai traçando e buscando soluções novas. Hoje as leis estão mudando rápido, as leis estão mudando, até mesmo nos Estados Unidos, tinha as leis aí nos Estados Unidos antigas, mas hoje estão implementando leis. Olha só, não existia leis, mas só o Trump agora nessa canetada que ele deu aí, o presidente, ele deu uma canetada lá com um monte de ações. Só aquelas canetadas que deu, que eu acho que já beira as 400, todos esses são tópicos, é um tópico para um advogado atuar. São cenários. E são esses cenários que os advogados americanos, eles focam. Por quê? Porque aquilo está sendo destaque no momento. Então, é um cenário muito lucrativo. Hoje tem um cenário lucrativo demais aqui nos Estados Unidos para a questão de para advogado, que é cenário de imigração. Então, quando você fala assim, David, mas cenário de imigração, vou trabalhar com imigração? Não. Uma grande oportunidade que o advogado ele ainda não está entendendo é o seguinte, o problemas relacionado à imigração. Tem muitas famílias que estão indo embora, precisando ser embora, às vezes são deportados ou situação dessa, que tem bens nos Estados Unidos. Como gerenciar isso? Como você pegar esses bens e vender e levar até a mão? Quais são os documentos necessários para gerar segurança para esses patrimônios? Então, existem vários advogados em vários setores que podem atuar nisso. Nesse momento, tem muitos advogados que só estão atuando nessa loucura de imigração e falam assim, olha só, estou dando ideia, hein? Olha só o insight que eu estou dando aqui agora. A galera tá trabalhando, não, vamos tirar o cara da cadeia e está ganhando dinheiro com isso, para tentar legalizar as pessoas, fazendo essas coisas. Mas o cenário que está por trás disso, né? Os filhos, os patrimônios, carros, bens, trabalhos, empresas,
Ninguém está olhando isso, ninguém está aproveitando esse cenário. Então, quando começa a surgir essas propagandas, eu acredito que é um grande cenário para os advogados, não somente aqui nos Estados Unidos, mas também no Brasil, com esse cenário atual aí agora, com esse monte de problema que está tendo hoje no Brasil, quando a gente fala assim, a tarifa, todo mundo já começa a ver uma situação. Agora mesmo tem um cenário aí muito bacana que vai acontecer no Brasil, que é o quê? É principalmente na área de dolarização, né, dos recursos nesse momento. Por quê? Porque o povo está investindo em duas coisas hoje no mundo. Ou é ouro ou é dólar. O brasileiro investe ouro? Não. Não. O brasileiro não investe ouro. O brasileiro investe em dinheiro, em dólar. Ele tem que ver, ele tem que saber que é dinheiro. Então, se você sabe que a cultura brasileira é desse jeito, entendeu? Então, um plano a ser traçado é exatamente esse. Quer dolarizar, quer dolarizar seu dinheiro, quer preparar os seus bens para você vir para os Estados Unidos, ou então trazer recursos para os Estados Unidos, você pode fazer isso. E é uma coisa que um advogado tem que atuar, não tem como, não tem como. Em termos de contratos, entendeu? Existem vários tipos de contratos nesse cenário. Então, são coisas que eu falo assim, olha, busca um advogado, se guarde, se proteja, vai fazer um contrato, se oriente, busque contratos, né? Eu já te procurei, né? Já te procurei, doutor. Falei, olha, vem cá, tem um cenário aqui, me ajuda aqui, senta comigo, me fale aqui como é que eu vou fazer, porque é necessário, os contratos são muito importantes nesse cenário. Então, o advogado, querendo ou não, ele tem muito trabalho, desde que ele entenda a nova perspectiva do mundo atual. Aí nos Estados Unidos, especialmente, eu acho que tanto os particulares quanto os empresários eles se preocupam mais com a parte preventiva do que com a parte de tribunal, não é verdade? Exatamente. E vou te falar uma, viu? Tem cenários hoje, como no meu podcast, eu já entrevistei alguns advogados, existe um cenário hoje nos Estados Unidos que o advogado americano está pegando advogado no Brasil para preparar todos os papéis, todas as documentações que é necessário para os casos aqui nos Estados Unidos. Por quê? Porque o advogado ele já tem a visão sobre lei e sobre o processo em si. Aí hoje eu conheci vários advogados, tem alguns advogados aqui nos Estados Unidos, que atuam aqui nos Estados Unidos, que eles usam outros advogados no Brasil para preparar todo o relatório, todo o processo deles, somente para lançar. Aí eles lançam daqui do consultório, mas é melhor você pegar uma mão de obra do advogado, que é um advogado, do que às vezes você pegar que eles falam aqui que é paralítico, é uma pessoa que tem pouco conhecimento sobre aquilo, sobre aquela demanda. O advogado aí você geralmente tem mais medo ou confiança dele? Em geral. O advogado é uma espada de dois gumes, né? Você bota para os dois cenários. Então, um bom advogado estruturado, eu falo assim, olha, você quer ter um bom advogado? Então, seja amigo dele. Seja amigo dele. Chama ele para o churrasco, toma uma cerveja com ele, toma um drink, faz qualquer coisa. Esse é um cenário muito bom. Mas, por incrível que pareça, existem muitos advogados certos, advogados, assim, que têm uma índole, assim, gigantesca para proteger os seus negócios, de te proteger. A grande maioria, sim, entendeu? Então, o medo do advogado hoje é, tipo assim, se vou perder a causa, só essa, porque todo mundo quer ganhar a causa, né? Mas só que é o seguinte, quando o advogado entra num cenário, já tem outro advogado lá do outro lado. Aí você tem que pegar exatamente essa estrutura. Você tem que pegar um bom advogado que saiba, principalmente, além de tudo, te aconselhar. Porque o advogado que vai te aconselhar, ele simplesmente vai falar, olha, é o seguinte, o cenário seu é esse, você precisa disso, eu não vou dar conta, mas eu preciso de recursos, preciso de ajuda. Aí vai, busca um outro cenário, mas faz o negócio acontecer e ganha as causas. É isso que a gente pensa hoje, né? Mas há uma O meu certa, pensamento fala assim, há uma certa previsibilidade aí, né, o David? Quando é você chega claro, no seu advogado, ele já sabe, ó, a lei fala assim, etc, etc, e não foge muito do que é o previsto, não é verdade? não, não foge muito do que foi previsto. Mas hoje, com tantas leis, tem muitas portas abertas, né? Tem muitos buracos, tem muitas situações, então vai de quem busca mais. Por isso que eu falo que hoje, né, eu aconselho sempre pegar um advogado que está trabalhando. Se você vê um advogado trabalhando muito, cara, é nele.
Você chegou no cara, o cara, poxa, eu não tenho tempo. Cara, é esse. É esse. Não, eu não tenho tempo. É esse. É esse, porque, rapaz, é esse que você tem que correr atrás, até ele ter um tempo para você. Por quê? Porque é um cara que está trabalhando. É um cara que está trabalhando. Então, por mais, é o que eu falo, eu estou falando porque eu conheço muitos advogados, tem advogados meus amigos de infância, que estudaram comigo, se tornaram advogados, e a gente vive conversando, né? Eu falo, cara, se você pegar um caso, você não tem muitos casos, não está ganhando dinheiro, então, cara, mete atenção mesmo nesse caso e fica nele trabalhando. Quando todo mundo te ligar, te perguntar, fala, eu estou trabalhando. Entendeu? Estou trabalhando. Porque tem um cenário do sufoco, né? Que precisa, não tem como. São advogados que já estão preparados para esses ambientes de prontidão, aqueles advogados como é que é? 190, né? É. Tem um advogado de 190. O advogado de 190 é aquele que você liga e fala, cara, eu estou encrencado, eu estou com uma situação complicada. Esses advogados são aqueles que têm os grandes escritórios, têm uma demanda grande, está sempre fornecendo uma solução imediata para aquele momento, até estudar o caso, né? Porque são cenários, mas são cenários aí que a gente vê hoje que, querendo ou não, no mundo nunca vai faltar. São duas coisas que nunca vai faltar no mundo. Médico, advogado, entendeu? Médico, advogado nunca vai faltar no mundo. São duas profissões que não tem como. E A IA pastores e não padres também, substitui. nunca vão faltar também. Sempre vai precisar. Já imaginou? Já passou na sua cabeça do IA começar a disputar uma causa? Já está Não, acontecendo. né? É uma realidade. Já está Então, acontecendo. começar a proteger a pessoa e começar a disputar aquilo ali é uma coisa impressionante. E vou lhe Mas falar, isso não vai. é assustador. É assustador É, porque E, claro, ainda é muito imperfeito, né? E não tem o tirocínio de quem já tem quilometragem, aquela coisa toda. Mas o resultado, aliás, até a forma de pensar em 360 dessas IAs que está tendo para questões jurídicas, eu estou impressionado. Evoluiu muito rápido, muito rápido. Assustador. Mas, enfim, enquanto não preponderar, ainda tem espaço para a gente aqui, né? Vamos trabalhar. isso aí. E o Mas vamos castigo, e como você falou, o castigo para a competência é a falta de tempo. Então, assim, e o meu lamento é isso. Eu acho que eu sou, até, agora falar um pouco de mim, acho até que eu sou razoável para proteger e fazer dinheiro para os meus clientes, mas eu não aprendi a fazer para mim, não tem tempo. Eu Não, acho não, que eu estou sendo bem incompetente, tá, sabe? mas aí é que tá, é bem ocupado, né? Toda vez, desde quando eu te conheço, sempre muito ocupado. Até mesmo eu, para ter um tempo com você para conversar, eu falei, poxa, rapaz, mas demorou, hein? Tive que quase que pedir alguém lá no Brasil lá para jogar um laço no teu pescoço e falar, segura ele aí, para ele aí, porque não está tendo tempo para mim, não. E olha que você está na lista Faz das prioridades. aí. Vamos lá, Fábio, agora é a sua vez. Quero Eita, aqui, né, ó, parabenizá-lo pelo seu podcast, pelas perguntas que você tem feito. Muito obrigado. São perguntas bem pertinentes e que realmente a população, o mundo em si tá querendo saber. Cada um tem sua perspectiva, cada um tem sua visão. Essa foi a minha visão, mas eu sei que você também tem uma visão, né, aberta sobre isso. Você que é uma pessoa inteligentíssima, sempre quando a gente para conversar, tomar um drink, quando a gente tem eu tenho essa honra de estar ao seu lado, junto com o Dr. Fábio Carraro, ele sempre ali traz umas pérolas, né? Traz uma visão completamente diferente e muito mais assim aprofundada e futurística do futuro, né? Daquilo que você pensa. Mas vamos lá, Fábio, olha, aqui quero abrir agora o meu programa, né, na mesa com o David Pimentel. Hoje eu estou aqui com o Dr. Fábio Carrara, advogado de Goiânia, tem consultório em Goiânia, tem consultório também em São Paulo, um homem que parece quase um andarilho no meio do direito no Brasil. Por quê? Porque ele está em todas as partes, no Brasil inteiro, ele está ali trabalhando e mostrando, né, os seus dons, aquilo que ele aprendeu a fazer e fazendo com muita responsabilidade e sucesso. Fábio, me fala agora de você. Eu quero saber de onde você veio, eu quero saber como é que você atua hoje no Brasil como advogado. David, primeiro, obrigado. Você é um gentleman, você é muito querido, muito bacana. Eu vou guardar tudo que você falou e no momento certo vou inflar meu ego, vou acreditar em tudo. Mas vamos lá, deve fazer uma linha geral. Eu sou nato de São Paulo, sou filho de imigrantes. Então,
eu tenho uma relação muito boa com várias partes do mundo, o que não falta é imigrante para tudo quanto é lado, né? Então, minha visão é bem essa. Muito cedo, meus pais vieram parar em Goiás e eu acabei me formando e rapidamente comecei a vida profissional de carteira assinada. Eu fui trainee do Grupo Garantia, né? Na época eu fui deslocado para a Brahma. Eu agradeço até hoje, eles me pagaram para aprender, foi, eu acho, a única vez que, tirando meus pais, que me pagaram para aprender foram eles. E foi fantástico, tenho uma gratidão enorme, realmente me abriu a cabeça, especialmente para o mundo financeiro, né, que é a linguagem deles, e para o mundo de eficácia. Planejamento, 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 execução, controle, 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 resultado. Aí volta para tudo, planejamento, planejamento, mais ou menos nessa sequência. E muito cedo fui parar em Brasília, numa época onde Goiás estava muito sem oportunidades, a época que veio a decorrência do acidente do Césio, quem viveu aqui lembra muito bem disso. E acabou que eu fui para São Paulo, para Brasília, para fazer um serviço por 2 meses, e lá fiquei por 7 anos. Lá começou o escritório, na verdade, em 92. Né, a gente já brincava um pouco, a coisa começou a ficar muito séria. Eu fazia 2 ou 3 atividades ao mesmo tempo lá, e o escritório começou a desenvolver. E aí, em 99, eu tive que assumir um contrato que eu já vinha há algum tempo negociando, um tal de matrimônio. E minha digníssima senhora é de Goiás, a gente já namorava há 11 anos quando casou, né? Então, e ela acabou, ela é muito enraizada, como todo boa goiana é muito enraizada, você sabe disso, né? As goianas são fantásticas, mas são muito apegadas à terra e muito apegadas à família, e a família dela simplesmente, ninguém morre, é uma coisa impressionante, eles duram muito. Eu brinco que eles têm uma saúde irritante, uma coisa, falo brincando, é um carinho, eu me sinto membro da família, eles me tratam muito bem, me aceitaram muito bem lá, é um privilégio participar do núcleo familiar da minha mulher. E aí eu acabei voltando para Goiânia e começando de novo, já comecei de novo várias vezes, né? E a coisa deslanchou meio rápido aqui, e o escritório acabou abrindo várias abas, né, de trabalho, e dentro disso eu acabei voltando para a terra natal, para São Paulo. E onde, graças a Deus, nós somos muito bem recebidos pelo mercado de São Paulo, pelas pessoas de São Paulo também. Nesse tempo também tivemos escritório no Rio de Janeiro, onde também foi magnífico, tenho uma gratidão enorme pelo Rio de Janeiro. E lá em São Paulo a coisa cresceu, floresceu, muito próximo ao mercado financeiro, muito próximo ao mercado de construção, você vê que são coisas que nos unem, né? Você está uma perna em cada um, e muito próximo ao mercado industrial, manufatureiro. Então, você vê, talvez por isso que a gente tem essa afinidade, né? Que os ramos que você trabalha, eu estou muito próximo lá. E a coisa foi muito bem. Hoje, acabamos fechando a unidade do Rio de Janeiro. A gente não estava conseguindo dar devida atenção. Então, hoje nós temos a unidade de Brasília, a unidade de Goiás, que acaba sendo meio que hub, né, dos trabalhos, e a unidade de São Paulo, que é onde a minha maior atividade. Eu acabo dividindo meu tempo quase 2 semanas por mês em São Paulo, 1 semana em Brasília e 1 em Goiânia. É bom que o casamento prospera, não dá tempo de brigar nem nada, você quase não vê, né? Exato. Mas é uma brincadeira. Minha mulher também é advogada, bem feito, sim, né? Azar o meu, quer dizer, brincadeira, mas é advogada também. E os meninos cresceram, acabaram se esparramando, então agora eu passei a ter uma companheira de trabalho, uma companheira de viagem também, e tem sido muito interessante, muito bacana, a gente tem se desenvolvido bastante nisso. O escritório, ele cresceu muito, mas a pandemia foi muito sofrida para a gente. Na pandemia, alguns clientes nossos acabaram simplesmente encerrando a atividade e não foram finais felizes, né? Acaba sendo um negócio complicado. Então, nisso daí a gente acabou, o escritório perdeu muito de faturamento e perdeu muito dinheiro também. Porque a gente sempre teve um lastro muito grande, eu sempre fui muito preocupado em trabalhar com segurança. Então, e separado um bolsinho de coisa pessoal, outro bolsinho de coisa profissional, né? Que é um erro que eu sempre falo com os colegas, né? Porque caixa 1, caixa 2, almoxarifado, está tudo na pessoa só, né?
meio básico da administração. A minha cabeça é de gestão. Direito eu fiz, foi minha terceira graduação, eu formei com 21 anos em Direito, mas antes eu já era formado em Administração Pública e Administração de Empresas, que era a minha vocação, é o que eu gosto. Então, eu acabo militando no direito, mas com uma visão muito empresarial minha. Então, facilita bastante o meu relacionamento com os meus clientes, porque a linguagem passa a ser a mesma. Então, eu, de certa forma, me tornei muito até informal, né? No sentido que você sabe como é que é a minha conversa, né? Não, David, como é assim, assado? Eu não chego, veja bem, senhor, segundo a lei, segundo isso, segundo aquilo. O empresário, ele quer soluções, o empresário, ele quer saber dos fatos, das premissas, das possibilidades, e eu entrego isso. A decisão é dele, e na melhor decisão que ele tiver, a gente vai trabalhar para transformar isso em realidade, certo? Então, acabou sendo essa a minha segmentação. E por uma coincidência muito grande, eu fui parar num ambiente de estresse. Talvez o meu escritório, aquilo que você comentou agora há pouco, né? O pessoal às vezes não tem essa pegada para enfrentar problema, a gente acabou tendo esse corpo meio fechado para isso, e o mercado reconheceu na gente essa habilidade, e hoje a gente tem um segmento bem interessante que a gente atende, que são de empresas estressadas. E eu lhe garanto, é um mercado bem amplo no Brasil e vem se ampliando de uma forma bem visível, sabe? Os problemas têm se acumulado aqui, estamos num momento econômico bem complicado e o pior não chegou. Vai chegar daqui a pouco. Tem muitas praias, né? Não, tá, as nuvens negras se acumularam, os raios já estão batendo e a água começou a cair. E então, assim, é um cenário empresarial, quando fala que o cenário é desafiador, eu posso falar um palavrão ou não? É porque está horrível, para não falar outra palavra pior. Tá tudo bem. É porque a coisa avacalhou, sabe? Então, quando eu vejo alguém falando, porque é um cenário, essa palavra desafiador, para mim, eu sei o que ela traduz, sabe? Então, sim, o Brasil chegou nesse momento do cenário desafiador, não tem para onde correr, está todo mundo aqui dentro. É porque o brasileiro é especialista em crises, vai sobreviver, arranhado, esfolado, sim. Mas nós chegamos a um beco sem saída. Precisa decidir que modelo de país que nós vamos ter, e é agora. Infelizmente, é agora. E qual que é a sua visão relacionada a isso, Fábio? Principalmente olhando e comparando as suas viagens, né, suas aventuras hoje no mundo. Eu sei que você é uma pessoa bem viajada, já esteve na Europa, já esteve também aqui nos Estados Unidos. Teve uma época que você passou um tempo aqui nos Estados Unidos. Conta para a gente, conta para mim aí um pouco dessa aventura que você teve nos Estados Unidos e o que isso pode representar hoje nos seus negócios relacionado a culturas diferentes. Vamos lá. Primeiro ponto. Eu sou de uma época que você, quando chegava em São Paulo, você tinha que ter o guia São Paulo desse tamanho, senão você não sabia se locomover. A primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, eu tinha um guia desse tamanho. Vou contar um caos aqui. Aí chegamos em... esse é um caso divertido. Chegamos na cidade de Miami, e eu estava acompanhando outro empresário, naquela época dos celulares, né? Não estou falando isso dos anos 90, né? E ele tinha um endereço, e ele me falou, o endereço é tal. Eu olhei no mapa, fui embora. Miami, rua tal, né? Street, não sei o quê. E eu estou vendo que a coisa está muito estranha, o ambiente está muito esquisito. De repente, David, nós entramos na rua, e a hora que eu olho para trás, uns sujeitos não muito amistosos, com umas correntes daquelas enormes, fechou a rua para trás. Eu falei, opa! Meu companheiro, é agora. Foi o tempo de dar uma ré. Falei, vou levar correntada, vou levar tiro, mas aqui eu não fico. Saímos correndo. Falei, ô, seu animal, me dá esse endereço aqui. Não era Miami, mas era Miami Beach, era outro lado, sabe? A gente não sabia a diferença de um para o outro, era muito barriga verde. Então, aí ele falou, sou indecente, você quase matou a gente lá. Fomos nós para Miami Beach e encontramos lá o endereço certo. Isso é só para florear. Então, assim, tem mais de 30 anos que eu convivo com os Estados Unidos como sendo uma relação muito próxima, faz parte da vida minha e da minha família. Em determinado ponto, vou esticar o assunto, nós temos amigos na mesma região que você mora, a gente se conheceu, inclusive, por essas conexões em comum, sim, você sabe disso. E nós temos a nossa família aí, né, que são irmãos, e além disso, toda a comunidade nos abraçou maravilhosamente bem, especialmente na época que minha esposa foi com os meninos
para ir, morou um tempo. Eu ficava um mês aí, um mês aqui, né, perambulando. E para ela e para os meninos foi maravilhoso, porque a gente já conhecia a situação, foi um momento de afirmação para ela muito bom, um momento pessoal, de ajuste consigo própria, foi muito bom, né? Ela é uma moça muito independente, ela tem carteira assinada desde os 14 anos de idade. E de repente ela passou a ser a esposa do sujeito, uma coisa que não estava no contexto dela, né? Então, quando ela voltou para aí, eu era visita, e ela era a dona da casa. E foi ótimo para ela se reencontrar com relação ao verdadeiro eu dela, foi muito bom, e ela estando bem, para mim, é magnífico. E para os nossos meninos eram pequenos, o mais velho estava na época de fazer o intercâmbio, ela ficou um pouco temerosa de mandá-lo. Eu falei, vai, manda o menino para o intercâmbio. Não, então eu vou com ele. Eu falei, vai, e os outros? Vai todo mundo. Aí a gente se organizou para mandá-los, todos dentro da lei, daquela forma que você orientou, analisando tudo, vamos dentro da lei. A gente tem uma vantagem que nós temos cidadania europeia também, eu, minha mulher, meus meninos, então você sabe muito bem como facilita tudo isso. E lá eles fizeram, não foi a primeira experiência, 4 anos antes eles eram bem menores, já tinham estudado em colégio, eu e minha mulher estudado na faculdade, então já tinha essa pegada, eles ficaram um bom tempo. E pegaram um jeitão americano naquilo que nos interessa domesticamente. Ou seja, arrume sua cama, lave sua roupa, guarde seu lixo, estude antes de chegar na aula, aquela pegada toda. Foi muito bom para a formação deles, até para o caráter deles, foi muito bom isso daí. Os Estados Unidos é um lugar muito simples de se viver, especialmente igual a gente que vive num país que é complexo, né? Pensa, Brasil tudo é fácil. Não, não é fácil, não. Se quiser, eu traduzo isso em números. O Brasil tem mais de 20 anos que não conseguem ampliar o seu PIB per capita, ou seja, não está enriquecendo, está empobrecendo. O Brasil, só no ano passado, perdão, talvez eu esteja equivocado, não, ano passado, estatística do ano passado, mais de 44 mil pessoas assassinadas a bala. E só para lembrar, no Brasil armamento é proibido. Nos Estados Unidos, onde é totalmente liberado e todo mundo tem armas e tem uma população de 330 milhões de pessoas, ou seja, 50% maior que a população brasileira, morreu muita gente baleada, mas não deu 30 mil pessoas. Então, assim, você tem paralelos muito distantes de uma situação para outra. Sim. Quem me pergunta o que eu mais sinto saudade dos Estados Unidos é o silêncio. É o silêncio em geral. Você chega em sua casa, você ouve o barulho da floresta, interessa, nós na Georgia, né, que você está agora, que é extremamente arborizado, fantástico. Você ouve o barulho do silêncio, você vê a amplitude, né? Você consegue chegar e ver a rua até o fim, o céu. Aqui no Brasil, você está perdendo isso. É um barulho toda hora, é complicado, e fora o ruído sonoro, é o ruído do medo. Você tem medo toda hora. Você vive em sistemas econômicos, sistemas políticos que toda hora estão te vendendo medo. Vai acabar. Faça isso, vote nesse fulano, senão vai ficar pior. É a eterna busca de não ficar pior. Você esqueceu a busca da prosperidade no Brasil. Infelizmente, morreu isso daí. Então, é um lugar muito chato. O que você acha a respeito disso? Você acha que, por exemplo, você tem essas duas visões, você vê no outro lado, vendo nos Estados Unidos, também vivendo aí no Brasil, é claro, trabalhando no Brasil, tem muitos clientes, solucionando problemas, é claro que às vezes vem na crise. Como que o brasileiro ele tem olhado isso tudo? Ele tem... qual é o reflexo disso? A galera está com medo, a gente sabe, mas tem muitos que já acostumaram com isso. Sim. Como que... O que é bom, o que é ruim nesse cenário todo? Primeira situação que eu vou lhe trazer. Sabe quando o cidadão está preso há tanto tempo que se você tirar a algema ele não sabe o que faz? O Brasil está há tanto tempo preso no medo. Antes era a retórica da ditadura que vai voltar, enfim. Depois a retórica econômica, que vão ficar pior. Depois a retórica da pobreza, da violência. É uma retórica atrás da outra. O brasileiro hoje, aquela história, o brasileiro é feliz. Mentira. De vez em quando alegre. E meio histriônico. E essas alegrias ultimamente vêm sendo aditivadas, ou sendo aditivadas quimicamente, ou sendo aditivadas religiosamente, ou sendo aditivadas com as bolsas alguma coisa que acontece. Elas já não são naturais, certo? Ok, é um fato, isso está acontecendo. Vai acabar o mundo? Não vai acabar. O Brasil tem um problema enorme, talvez a grande praga do Brasil é que o Brasil é rico demais.
Você já comentou isso agora há pouco. É rico demais. A pessoa, para morrer de fome aqui, ela tem que fazer muita força. Sério, você vai no lixo, tem muita comida. Como é que eu te falo? É a nossa praga. Sempre a economia do Brasil está uma porcaria, tem um governo que é muito ruim, aí vem outro. Tem um recurso. E vem outro. Em 1, 2 anos já muda o ambiente, sabe? O panorama muda muito rápido, reage muito rápido e tem riqueza demais. A gente não precisava estar nessa condição. Alguém está se beneficiando muito bem disso e agora as coisas começam a acontecer. Tem 2 situações que estão favorecendo isso. A primeira é uma lei da física natural. Para toda ação corresponde uma reação em igual força e sentido contrário. Basicamente isso. Ou seja, a sociedade já está cansada, David, está cansada. E o segundo fator é esse negocinho aqui, ó, essa brincadeira aqui. Sim. Isso está mudando a regra do jogo. Tudo isso que eu estou te falando, há 20, 25, 30 anos atrás, meia dúzia de gente que lia jornal sabia mais ou menos disso daí. Hoje, a massa, você vai, o cidadão está cortando o cano e tem o celular tocando no bolso. Ele vê monte, pode ver um monte de porcaria, pode ver um monte, mas ele está vendo, a informação está chegando, deturpada, corrompida ou não, mas está tendo acesso. Hoje, você para num ponto de ônibus, as pessoas não lembram mais quem são os 11 jogadores titulares da seleção brasileira, até porque cada vez muda, mas eles lembram o nome dos 11 juízes do Supremo Tribunal Federal. Tem alguma coisa acontecendo. E mais, houve uma abertura de outro espectro. Até um pouco tempo atrás, tudo que fosse de direita ou liberal era criminoso. Ou era coisa de crente. Desculpa o termo grosseiro que eu estou usando. Era coisa de crente, porque a prosperidade é coisa do crente. Espera aí. As pessoas foram se questionando, né? O presidente anterior trouxe essa possibilidade. Falei, peraí, tem outra possibilidade. O mundo não vai acabar se acontecer isso aqui, não. Estão te pregando que se não for para esse caminho socialista ou comunista, alguma coisa que o valha, ou especialmente estatizante, porque o Brasil não tem socialismo nem comunismo. Aqui você tem um paternalismo, um clientelismo muito grande, certo? Mas não tem nenhum espectro definido. Mas mostrou, olha, tem outra situação. Às vezes a solução está na sua mão. Aí eu estou dando um turnover para voltar na questão dos Estados Unidos e das minhas andanças pelo mundo, essa coisa toda. Eu não vi nenhum lugar no mundo onde o poder estatal tivesse grande ascendência sobre a vida das pessoas que desse certo. Eu não vi. Eu também não conheci todo mundo. Né? Tem 200 e tantas nações aí inscritas na ONU, eu estou muito longe de ter conhecido todas. Basta recorrer à história, né, Fábio? Mas eu leio bastante, eu rodei Ásia, rodei bastante Europa, rodei Estados Unidos, rodei bastante América Latina, e eu vou lhe falar, onde você tem um pingo, uma chance de alguma forma de liberalismo, uma chance de poder apostar em si próprio, uma chance de você... Liberdade econômica, especialmente, que eu estou falando, a coisa acontece. Hoje, na América do Sul, é tido e havido como o país mais desenvolvido que tem é o Chile, é o que tem mais próximo dos Estados Unidos, mais próximo da Europa. Por quê? Porque você tinha uma liberdade econômica, a coisa funcionou. E olha, o Chile, cara, quem conhece o Chile, quem conhece a geografia do Chile, ali para desenvolver, você só tem cobre. De repente virou o maior exportador de frutas do planeta, de repente descobriu o turismo, de repente deu chance, um monte de coisa aconteceu. Não tem uma indústria de automóvel lá no Chile. E a coisa aconteceu. Aí eles começaram a achar que isso estava muito sem graça e começaram a brincar com o outro lado. O Chile, de repente, está decaindo. De repente, é número, não é impressão. Pega lá PIB, pega lá distribuição, pega a questão... Está lá, são números. Eu gosto de números. Os números, eles fogem das suas impressões, eles passam para a realidade. Então, quando você vai nos Estados Unidos, e é uma verdade, há 20 anos atrás, os Estados Unidos tinham 5, 6 empresas que eram as maiores do mundo. Hoje tem 9. Ah, mas o império que está em decadência. Tá? Você está aí dentro, você está vendo decair o império? Não vai acontecer isso, vai ficar cada vez maior. Está dando um freio de arrumação, é para mais 200 anos de império. Mas eles têm foco, eles te dão liberdade para trabalhar, vai lá e se vira, meu amigo, mas também te dão responsabilidade. Aqui no Brasil é outras coisas. O país, o Estado,
o governo, que aqui a gente chama de governo, que seria o Estado, né? O governo, ele vai te dar bolsa isso, bolsa aquilo, vai te dar... O pedágio, que a É, galera cobra de um, pegar e entregar para outro. aqui você tem a pós-doutoradoria, aqui a faculdade é gratuita. Gratuita nada, alguém está pagando essa porcaria, rapaz. Você entendeu? Exatamente. E o que aconteceu? Você aboletou lá uma aristocracia que manda hoje. Hoje já tem quase 30 anos que eu falo isso. Olha, o pior poder que nós temos hoje, e veja, eu estou falando uma crítica não é às pessoas, estou falando uma crítica da situação. O pior poder que nós temos hoje é justamente aquele que, se fosse forte, fosse isento e fosse competente, os outros dois não fariam bobagem, que é o Poder Judiciário. E as notícias estão começando a acontecer. A hora que você vê que o Poder Judiciário tem um PIB da Suíça, eu estou falando entre os servidores, não só entre os juízes, entre os embargadores, entre os ministros, eu estou falando entre os servidores. É uma realidade completamente deslocada, está deslocada do resto do país. E o resto do país começou a ver, foi, peraí, você está muito emplumado, eu estou aqui depenado, o que está acontecendo? Alguma coisa vai acontecer, sabe? Minha esperança é essa. Fábio, olhando esse cenário, por exemplo, eu tenho empresas no Brasil. Você como advogado, né, e vendo toda essa situação acontecendo hoje no Brasil, inclusive tão radical igual está acontecendo agora, que você hoje poderia falar para as empresas e os empresários brasileiros que estão passando por essa situação essa situação incômoda da economia por causa que começa exatamente no Poder Judiciário? Qual é o cenário que hoje vocês assim têm que resolver para que esses empresários, por exemplo, possam, sei lá, se proteger um pouco mais? Eu não sei. Por exemplo, eu estou falando de exemplos, igual o exemplo que aconteceu foi em 90, não sei, 90, 92, ou antes, 89, que foi na era Collor. Por exemplo, trancou a conta bancária do camarada. O camarada tinha um dinheiro no banco, trancou tudo, acabou. E aí? Existe essa possibilidade disso acontecer hoje? Não, não acredito. Relação desse cenário jurídico? Não, com essa gravidade, não. O problema é que nós estamos igual o sapo sendo cozido. Uhum. Você já entendeu. Está sendo devagar, as pessoas não estão percebendo. Eu vou lhe falar, a fervura já está acontecendo, tem muita gente que já está sapecada, tem muita gente que não vai se salvar. Tem segmentos no Brasil que vão praticamente ser extintos. É uma realidade. Mas, se me permite... Isso é semelhante ao que aconteceu com a Venezuela, por exemplo? O que está acontecendo hoje com o Brasil? Assim, para a gente usar alguns exemplos, principalmente eu estou falando na área econômica, empresarial, como empreendedorismo, para tomar a solução antes que, de repente, uma certa bomba venha estourar. É claro, aquilo que a gente já havia conversado antes, não tem tanto poder contra uma nação tão grande igual o Brasil disso acontecer. Mas, querendo ou não, acaba interferindo e quebrando tantos outros empresários, igual agora aconteceu, de tantos empresários, que o Brasil é um dos países que mais quebram empresas no mundo. Eu tenho muita coisa para falar. Vou lhe falar. A primeira analogia que eu acho que seria mais conveniente de fazer não seria com a Venezuela, mas seria com a Argentina peronista. Uhum. Primeiro, para a grandeza e a diversificação econômica, certo? Sim. A Venezuela, com todo respeito, tem amigos lá, mas é meio que samba de uma nota só. E já a Argentina tem uma economia bem mais diversificada, mais próxima do que a brasileira, era mais desenvolvida que a economia brasileira até os anos 60, 70, e aí teve essa virada e eles não pararam de se afundar, isso só virou quando mudou o governo agora. Então, sim, seria o primeiro paralelo. O segundo problema que nós temos, o que eu falaria para o empresário brasileiro, eu ia falar para ele repetir comigo, Pai Nosso que estás no céu, porque realmente eu acho que tem que ter uma força bem para cima para poder ajudá-los, em termos de contexto geral. Está muito difícil, e vai ficar bem mais difícil. Vou usar um termo que está meio em evidência aqui, o grosso ainda não chegou da forma que se imagina. Agora, eu tenho uma visão, eu sou um pouco... Buscar soluções externas é melhor? Vamos lá, eu tenho uma pegada meio estoica, né? Eu sou daqueles que vamos olhar o lado positivo das coisas, não resolve, deixa para o lado e vamos tentar resolver o que você dá conta. Mas eu tenho uma pegada meio cética, eu estudo muito, eu analiso muito antes de poder ter uma conclusão.
Então, dentro disso, não estou sendo pessimista nem nada, a grande praga do Brasil é que o Brasil nunca vai passar fome e nunca vai ter guerra. Não que seja um lugar pacífico. Nós tivemos várias revoltas aí dentro do próprio país, até a geografia do país, os limites mudaram muito por causa disso. Mas hoje o brasileiro não tem essa disposição de lutar pela pátria. São poucos, mas está se criando um espírito em cima disso, mas eu não vejo ninguém pegar em arma para fazer isso e, sinceramente, não vejo. Aliás, para ser sincero, nem as nossas Forças Armadas eu não vejo eles com nenhuma disposição para nada que envolva algum risco de vida, sabe? O primeiro ponto é esse. Então, assim, talvez uma forcinha externa igual começou a aparecer seja muito positiva para o Brasil. Eu não torço, depois não venha nenhum maluco falar, você está torcendo contra a economia do Brasil, contra as nossas instituições. Bobagem. Eu estou torcendo a favor do Brasil, mas para minha saúde, às vezes eu tenho que tomar uma vacina, às vezes eu tenho que tomar um remédio ruim, faz parte do jogo. Mas você não gosta de si próprio? Eu gosto. Não gosto de levar picada de injeção. Não é meu esporte preferido, mas às vezes eu tenho que fazer, eu tenho que melhorar. Eu tenho que descer o morro para subir a montanha. E o Brasil não vai passar fome nem vai ter guerra, então precisa ter um fator externo para acontecer. Aqui dentro nós não temos força suficiente para fazer isso, está evidente. As coisas que estão acontecendo aqui são verdadeiras barbaridades e estão partindo de quem deveria nos proteger, que é justamente o Poder Judiciário. Tem sido o maior vetor disso daí. E não vai parar tão cedo, eles vivem numa ilha. E olha, o que eu estou falando aqui não é meramente metafórico, eles vivem numa ilha de pensamento, uma ilha de bem-vivança, uma ilha sabe, eles estão já na França já teve gente que, sob a notícia da falta de pães, mandou comer brioches. Nós já estamos nesse ponto, já mandaram a gente comer os brioches. E não tem brioches aqui. Ou seja, vai ter problema. Só que é o problema que o brasileiro não passa fome, tem comida demais. A hora que você vê o seu filho passando fome, você muda de atitude. Isso não vai acontecer no Brasil. Você vai para a luta, né? Vai para a luta. E outra coisa, só para terminar aqui o raciocínio. Tem um amigo próximo, aliás, tem muito tempo que eu não vejo, aproveitar até ligar para ele depois, ele me ensinou um negócio, um judeuzão, sabe? Ele é muito capaz, muito competente e muito rico também. E ele brinca, fala, o Brasil ainda é o melhor lugar do mundo para se ficar rico, até honestamente, se for necessário. Você também tem. Então, tem muita oportunidade. David, a sua realidade aí, você sai do belo edifício que eu conheço, que você está aí, você vai pegar o seu belo automóvel, que eu conheço, belo automóvel, parabéns, você vai colocá-lo em belas estradas, muito bem pavimentadas, vai chegar na sua bela casa, vai ver a sua bela família, às vezes você vai tomar aquela bela cerveja com toda tranquilidade. A sua casa está bem iluminada, os seus meninos vieram no colégio público de excelente qualidade, você não tem preocupação se a sua esposa vai ser assaltada, nada disso. O mesmo empresário, com uma situação igual à sua, ele vai pegar o seu helicóptero ou vai pegar o seu carro blindado, vai entrar numa rua mal iluminada, esburacada, vai provavelmente ser assediado num sinaleiro ou para alguém vendendo bala ou alguém mandando bala, certo? Vai chegar na casa dele que já é bem longe, ou se for perto do lugar do trabalho dele, é um custo do metro quadrado, se brincar, tão caro quanto Tóquio, sabe? Caríssimo. Vai chegar tarde, porque ele vai pegar um trânsito, que ele vai demorar 2 horas, 2 horas e meia para chegar em casa. E eu vou lhe perguntar, para ele, que é bem-sucedido e que é rico, isso é vida? Muita gente que virou parceiro sua, muita gente que está aí ouvindo os seus ensinamentos, eles estão olhando e falam, o Brasil vai consertar, o destino do Brasil é grande, o Brasil não tem como fugir da sua grandeza, vai acontecer. Mas parece que não vai ser na minha geração, parece que não vai ser na geração dos meus filhos, nem dos meus netos. E tem gente que não tem mais tempo para esperar. E o que é pior, nesse vestibular às avessas, os melhores talentos nossos estão indo embora. Os mais qualificados estão indo embora. Eu te desafio, David. Há 20 anos, quando você foi para aí, você foi com pessoas que talvez tinham uma habilidade manual, ou era marceneiro, ou era mecânico, etc. Esses eram seus companheiros de imigração. Hoje, é empresário, 2, 3 cursos superiores, pós-graduação, o cidadão te fala sobre Kant, fala sobre Platão, fala sobre
fala 2, 3 idiomas, os filhos dele são bem habilitados, já dominam inteligência artificial, já viajaram o mundo inteiro. Olha a elite que nós estamos expulsando daqui. Você não faz uma grande nação sem elite. E são os que estão vindo. E nós estamos perdendo isso. Eu faço outro desafio em visita que eu tive, não dessa vez, algum tempo atrás, em Boston, em Harvard, fui visitar. Quantos brasileiros geniais que estão lá e que não vão voltar? Não vão voltar, aí ficarão, certo? Quanto que custa para formar um cidadão desse? Qual a fortuna que os chineses e os árabes, especialmente dos Emirados, estão pagando para o cidadão ir para os Estados Unidos se formar e trazer lá de volta? Me fala, a fortuna que eles estão gastando. E nós temos isso, e os brasileiros gostam da sua pátria. Gostam. O brasileiro, apesar de todo esse sofrimento, ele gosta. Ele não quer sair daqui. Ele está saindo daqui porque não tem mais condição. Eu tenho um amigo, não vou citar o nome, como a gente combinou aqui, nada de nomes pessoais, um amigo muito próximo, um advogado, muito bem sucedido, um gênio, conheci fazendo sustentação oral, fantástico. Né? Graças a Deus eu estava num dia inspirado, né? Os julgadores pararam, bateram palmas. Foi um dia, eu me senti muito bem. E ele competente pela própria natureza, eu muito esforçado. Então a coisa foi mais ou menos isso. Nos conhecemos, viramos amigos. Depois que atentaram contra a vida do sogro, atentaram contra a vida de um primo dele, tentaram assaltar a esposa, com as 2 filhas pequenas no carro. Ele falou, o que eu estou fazendo aqui? Vou ficar aqui por causa de dinheiro. Levantou o acampamento, foi para Portugal com mala e cuia. Está tremendamente feliz lá. Um talento desse que nós perdemos. Ele, a esposa muito bem informada, aquela coisa. E estão perdendo muitos valores aqui, sabe, David? Gerador de riqueza. Né? Olha, você poderia estar fazendo quantos empregos aqui no Brasil? Você está fazendo empregos, mas são para os americanos, não que eles o mereçam, fico feliz por eles. Mas você estava aí. E quantos de vocês estão aí e não estão aqui? Ou seja, os mais corajosos, os mais capacitados, estão espirrando. Então, assim, nós estamos perdendo muita força de reação, nós estamos perdendo o entusiasmo, o brasileiro está perdendo entusiasmo, é muito voo de galinha, agora vai para, aí para, sabe, você fica sofrido. Você passa depois de um tempo, fica difícil acreditar as coisas. É a realidade nossa, é desagradável, não estou falando para ninguém desistir, o Brasil é próspero, vai dar certo, vamos lutar pela nação, eu ponho minha camisetinha de amarela de vez em quando, vamos para a rua fazer o que tem que fazer, vamos procurar ser inteligentes, mas está muito concentrado, o poder político está concentrado na mão de meia dúzia, o poder estatal está na mão de uma aristocracia que não vai largar isso fácil. Tem que ter uma virada de chave muito, muito rápida e muito violenta. O que aconteceu na Argentina rapidamente, o que aconteceu em El Salvador rapidamente, deu certo para os dois. E agora o Brasil é grande demais para fazer isso. Estamos numa sinuca de bico. Fábio, mas nesse momento assim, de stand-by, onde todo mundo fica à espera, principalmente nesse cenário que está acontecendo hoje no Brasil, a preocupação relacionada a tarifas, talvez algumas pequenas sanções da Europa, esses cenários onde hoje nós estamos vendo que pode acontecer. É claro que não vai ser com tanta força, mas pode ser assim, meia tímida, mas vai acontecer, porque tem que acontecer para mandar uma resposta para o Brasil que ele não pode caminhar e nem se aliançar com inimigo, né? Inimigo que eu estou falando é inimigo americano, né? Hoje, olhando isso tudo, quando a gente olha esse cenário todo, o brasileiro, o empresário, hoje, os seus clientes, né, aqueles clientes que estão buscando, é claro que você resolve muitos problemas de empresas, eu não quero que você conte nenhum caso de um cliente seu, é claro, mas assim, com a tua vasta experiência nisso tudo que você está vendo nesse cenário, é seguro hoje para o brasileiro que ama o Brasil, ele não quer sair do Brasil, mas hoje ele tem um certo patrimônio no Brasil, ele, por um momento, ele trazer uma segurança para esse patrimônio, lançar um pouco para fora, para depois ele resgatar isso? Como que é lidar com esse ambiente? Porque é o seguinte, é um buraco que a gente não sabe se ele vai afundar ainda mais ou se vai permanecer ali. Por exemplo, por enquanto está dando pé, o pescoço ainda está de fora da água. Mas e daqui a pouco, se por acaso, ou nos próximos passos que for dado,
de repente essa cabeça afunda na água. Existe um colete salva-vida ou uma boia que pode ser lançada para salvar esse brasileiro, esse empreendedor que hoje está no Brasil, que ainda continua com esses bens, que continua ainda com riqueza no Brasil, mas que não saiu para fora porque não quer sair do Brasil, porque tem muitos empresários que são guerreiros, empreendedores fantásticos que são guerreiros no Brasil, assim como você que está aí, que é muito guerreiro, está no Brasil, acredita no Brasil, mesmo com todas essas dores do Brasil. Como que a galera está pensando assim, relacionado a isso, nesse cenário? Vamos lá. Primeira coisa, eu vou dar um número, não garanto certeza dele, mas eu ouvi num artigo recentemente que bens e recursos brasileiros, de brasileiros, declarados no Imposto de Renda Nacional, que estão no exterior hoje, remontam mais de 680 bilhões de dólares. É quase $1 trilhão. É 1/3 do PIB do Brasil, para você ter uma ideia. Ou seja, a ideia do brasileiro mandar dinheiro para fora já está acontecendo há muito tempo. Segundo ponto, eu lido com empresas, com muito mercado financeiro, e também com empresas que me assessoram, aquela coisa toda. A recomendação de todos, isso daí já chegou nos bancos grandes também, tenha recursos no exterior. Ou seja, sim, é uma orientação de todos os financistas aqui, tenham recursos, e já não estou falando mais do mega milionário, estou falando da classe média baixa. Se você tem um valorzinho lá investido, põe um tanto desse em dólar lá fora. Olha, isso daí já é uma recomendação padrão. Então, sim, isso daí já está acontecendo. Já está acontecendo, eu conheço pessoas muito simples que estão com dinheiro lá fora. Agora, estão com dinheiro lá fora através do quê? Através de entidades nacionais que ganham 2 vezes. Mas eu não quero também tirar o pão nosso cada dia, eu tenho cliente também, é melhor não entrar nessa seara. Mas tem uma coisa que até a gente já vinha falado, eu sei que você está trabalhando muito nisso, para que esse investidor, e até o microinvestidor, possa entrar com investimento nos Estados Unidos, investimento produtivo. Aí o rendimento dele seria bem melhor e a garantia é muito maior. Ponto. Então, assim, eu tentei te responder a questão do dinheiro de investir nos Estados Unidos. Sim, a resposta é sim, eu tenho dinheiro nos Estados Unidos, tem bastante tempo. Isso muito. E sim, se sobrar alguma coisinha, de vez em quando eu estou mandando. Olhando assim, questão de direitos, é uma via segura. Sim, e outra, abriu outro espectro. Eu tenho alguma coisinha na Europa, até porque, dada a minha origem, a dupla nacionalidade, essa coisa eu também tenho. A Europa está... Eu acho que essa situação que foi feita pelos Estados Unidos está fazendo, desculpa o termo popular aqui, mas está fazendo a gata parir na Europa. A Europa está se balançando. Vai ter alguma coisa acontecendo na Europa. A economia vai dar uma mexidinha. Não esquece, a Alemanha, por exemplo, que estava com a população envelhecida, nos últimos 10 anos, a Alemanha internalizou 3 milhões de imigrantes, internalizou. E imigrantes que fazem filhos, porque ela não tinha nem consumidor mais. Então, ela está renovando a sua bacia de consumo. Isso está acontecendo com a Europa. Está acontecendo. O gigante europeu está começando a andar. E o gigante americano falou para o gigante europeu, estou te desmamando, anda, não fica pendurado no meu cangote mais não. A Europa está mexendo também, o mundo inteiro está mexendo. O Brasil, nós estamos naquela encruzilhada que eu lhe falei. No momento que está agora, os meus clientes, eu tenho vários cases para você, todos que eles chegam, os que estão no segmento produtivo, estão todos muito tristes. Os que estão no segmento financeiro estão todos muito felizes, mas todos muito preocupados, porque acham que a corda já espremeu até onde dava. E aqui no Brasil você tem um problema legal, as leis no Brasil favorecem os devedores. As leis no Brasil favorecem para que os caras queiram ser devedores. Eu vou te dar um exemplo, eu fui contratado eu comentei isso contigo quando estava nos Estados Unidos, fui contratado há alguns meses atrás para determinada multinacional, porque nós viramos experts em combater empresas que entram em recuperação judicial de forma fraudulenta. Eles sabiam da nossa reputação, nos contrataram como consultores. Eles estão fazendo plano de negócio, um investimento grande no Brasil, já prevendo a recuperação judicial daqui a 6 anos. Olha. Eles estão no plano de negócios, já prevê o calote. É uma coisa assim insana. Eu fiquei assim, me pagaram, dei meus palpites, fui embora, mas eu fiquei, juro para ti, é uma indignidade uma situação dessa. Ou seja, o Brasil precisa se reencontrar com um lugar de valores, um lugar de conceitos, um lugar de caráter. E a gente está perdendo muito disso. Mas em todos os aspectos está perdendo muito disso.
Mas é um lugar de oportunidades, ainda é oportunidade. Vou relembrar, como eu te falei, como você vai para sua casa, seu asfalto é bom, a luz é boa, a água é boa, não falta o gás, não falta nada. No Brasil, tudo está por se fazer. As estradas são horrorosas, em geral, é obviamente que eu estou falando. O fornecimento de energia elétrica, você vê, no Centro-Oeste nós estamos com problema. Para fazer uma nova indústria, não tem mais energia para fornecer. Você passou por isso recentemente. E o Brasil vai ser o maior fornecedor de energia elétrica limpa do planeta. Mas aí me vem uma maluca e fala, não, você vai fazer a usina, mas não pode ter reserva de água, tem que ser a fio d'água. Beleza, então a usina funciona 6 meses. Sabe, umas coisas de insano, gente doida. Não tem, o Brasil é um lindo país, mas não é uma nação, não tem um projeto de nação. E nós estamos chegando naquele momento, está na hora de decidir o que nós vamos ser. A gente vai continuar aí comendo lixo a vida inteira, está na hora de nossa grandeza. O Canadá já decidiu há muito tempo, os Estados Unidos decidiu há tempo. Tem a questão religiosa. Então, peraí, vai na Austrália. A Austrália está do lado sul do Equador. A Austrália foi feita muito depois que o Brasil. E outra, a Austrália não foi feita com intelectuais e pessoas nobres, não. A Austrália começou com colônia penal. Mas eles fizeram uma opção de nação, e são orgulhosos e vivem muito bem com isso. E olha que a Austrália, 80% é o deserto, e vivem muito bem disso. E o Brasil, nós estamos deitados em cima disso daqui, vamos ficar deitados em berço esplêndido até quando? Eu não sei, David, mas para não ser evasivo da pergunta que você me fez, para os meus clientes que falam, eu quero investir, eu tenho dinheiro, vou investir aonde? Bem, se for aonde, minha primeira pergunta, vai para os Estados Unidos. É o primeiro ponto. Então, mas no Brasil, eu quero investir no Brasil, eu vou fazer o quê? Falei, meu amigo, tudo pode dar certo, mas você está no momento que um país que mais de 60% do PIB é ligado ao poder público. Eu acho que se brincar, nem Cuba é tudo assim ligado ao poder público. Então, ou seja, a água, nós temos uma bacia, a água é uma só, mas a água está toda de um lado só. Tá ficando muito difícil você ter iniciativa privada, não te estimulam para isso e não te dão um retorno para isso. Te faço um desafio. Quantas vezes você foi mandado para a Justiça do Trabalho nos Estados Unidos por algum empregado seu? Nunca, não existe isso aqui. Parabéns, você deu a resposta certa. Eu trabalho para um grupo empresarial que é um grupo familiar, que tem indústria, tem comércio, tem produção primária, que é fazendas, tem tudo isso. Extremamente correto, extremamente simpático, muito bem quisto por todos. De um ano para cá, já receberam 5 ou 6 trabalhistas que eles nunca tinham visto na vida. E eu tive que sentar e explicar para eles, falar, olha, é o seguinte, você já começa a perder, né? Porque lá o conceito é que você é bandido. Então, quando eu chego lá fora, e às vezes a gente faz palestras, às vezes conversa, para eu explicar o que é justiça do trabalho, o que é justiça eleitoral, eles não entendem o que é isso, eles não entendem, porque não existe. Não existe isso. Então, assim, tudo é feito, se cria muita dificuldade para se vender facilidades aqui, sabe? E não precisava nada disso. O Brasil está chegando no momento, ainda não vai ser hoje nem amanhã, mas eu espero que em breve chega nesse momento que tem atitude para mudar, sabe? Para mudar. Olhando toda essa forma que a gente vê o aspecto no Brasil, vê as coisas no Brasil, né? Que, querendo ou não, a gente fica contrariado com isso tudo. Mas você, como advogado, é claro que isso vai acontecer muito, e deve acontecer também com você. Qual seria o conselho daquele brasileiro que quer investir um dinheiro fora do país, seja em qualquer lugar? Qual conselho você daria, tipo assim, para a segurança dele? O que ele precisaria fazer para ele fazer um investimento mais seguro? Depende do quanto que ele tem para investir, né, David? São escalas diferentes, né? Então, o sujeito que tem uma economia que não é o suficiente para abrir um negócio próprio e nem o suficiente para levá-lo e trazê-lo a acompanhar o que está acontecendo, ele tem que se acoplar a alguma coisa que está acontecendo, certo? Porque ele não tem como gerar isso. Os 2 melhores caminhos que são pegar títulos de empresas de fora, ou investimento em empresas de fora, ou participar disso como investidor, ou como sócio, ou como parceiro. E eu sei que você tem bons caminhos para isso daí. É o que eu sugeriria. São os meios mais decentes. Ou aquele que tem uma economia um pouco menor, vai no seu corretor de valores,
vai no banco e tem investimentos que já são em títulos lá de fora, o dinheiro fica lá fora. Então, vai nesse também, vai ser pouquinho, vai se preservar do efeito Brasil, que a gente morre de medo, ele vai se preservar do efeito câmbio, que eu acho que vai ter uma variação bem grande do doravante com tudo que está acontecendo, e ele passa a ter um bote salva-vida, ponto. O sujeito que está pensando em expandir o seu negócio, que está bem explorado já no Brasil, e com tudo que está acontecendo, questão de tarifas, etc., talvez seja o momento dele pensar em investir em produção lá fora. Lá fora, os Estados Unidos, eu não domino o idioma, não quero ir, cara, vai para a Argentina, tem coisas acontecendo, vai para o Paraguai. Só essa semana eu estou terminando mais um parecer, encaminhando mais um cliente que está abrindo um monte de coisa no Paraguai. Tá muito interessante, não precisa ir tão longe. O Paraguai ele vai de carro, ele chega aqui. O Paraguai ele pega um avião aqui em São Paulo, em 3 horas ele está lá, sabe? E está acontecendo com uma liberdade, com uma segurança que estão copiando modelos que deram certo aí, estão muito bem, obrigado. O Paraguai está quietinho, mas ele cresce mais de 10% ao ano, já tem mais de 10 anos. O problema é que o Paraguai todinho ele é menor que o estado de Goiás. O PIB do Paraguai é menor que o estado de Goiás, ou seja, ele saiu de um ponto base muito baixo, certo? Mas está acontecendo, está acontecendo. Muitos brasileiros estão mandando indústrias inteiras para lá, tá? Tem livre comércio lá, taxação. Livre comércio, a sua taxação bate em 10% e tem escala para menos. Vou dar um exemplo para ti. Você aconteceu, tem um cliente meu que tem indústria de agronegócio lá. Então, ele manufatura uma série de situações lá. Ele tem uma aqui, no Centro-Oeste, e tem uma lá no Paraguai. Aqui é o reino do atestado médico. O funcionário não aparece. Lá, não tem atestado médico. Se ele tem 100 funcionários, todo dia 100 funcionários trabalham. Mas o cara teve uma doença, a senhora deu à luz, alguma coisa aconteceu, vai um parente dele, o cara manda um parente para trabalhar no lugar para não perder a vaga. Olha, não, cara, é mais do que os Estados Unidos, é impressionante, estou te falando, David, tem coisa acontecendo. Ele está lá, o emprego é dele, é o feudo dele, se ele não vai, ele manda a mulher, manda o filho, alguém vai chegar e vai fazer o serviço. Muda a regra do jogo, né? Muda a regra do jogo. Imagina a diferença de lá para cá. Não tem justiça do trabalho lá para isso, você entendeu? Agora, você paga tudo direitinho, os impostos você paga, você funciona muito bem. O Paraguai está saindo daquele espectro de corrupção endêmica que eles tinham, realmente ainda tem alguma coisa disso, mas vem se resumindo bastante. E outra, no Paraguai você tem direito à autoproteção. Ainda tem violência, mas você pode andar armado tanto que você for, se o cidadão chegar, você pipocou e fala, tá aqui, ó. E pronto, ninguém te incomoda, vamos embora, vida que segue. Aqui, os meus clientes, eu falo, ó, se você aconteceu uma situação dessa, se coloca como vítima, porque, rapaz, corre o risco de você ser preso, você defendeu sua vida, você ainda vai preso, uma série de maluquices que estão acontecendo aqui. Pois bem, sem querer ser muito dramático, o cidadão que já tem uma condição de investimento bem maior, ele passa a ser financista. Tem várias empresas querendo ir para os Estados Unidos, querendo ir para o Paraguai, e não tem todo o capital, brasileiros que têm muito dinheiro, estão investindo nesses caras. É fácil. Eu sei que você tem atuação forte em Orlando, ao tanto de condomínio que tem lá. Os condomínios de Orlando hoje, a sua maioria, são de empresas brasileiras, não são mais de empreendedores e de builders americanos, são de empresas brasileiras. E estão descendo dinheiro lá. E os brasileiros aprendem rápido. Tem brasileiro no Tennessee, tem brasileiro no Alabama. Antes a gente tinha aqueles blocos, né? Os brasileiros da Geórgia, os brasileiros da Flórida, os brasileiros lá da região de Marlboro, perto lá de Boston, os brasileiros da Califórnia. Cara, eu fui no Texas, coalhado de brasileiro. Em Kentucky, que não é muito longe daí, um monte de brasileiro. Brasileiro esparrama rápido. E outro brasileiro se adapta rápido demais. É aquela história, qualquer foto que você põe no passaporte é um brasileiro. Não faz diferença, aqui a gente é misturado. Não, mas a gente é misturado. E o brasileiro está acostumado a se misturar. O brasileiro não tem grandes preconceitos natos. Branco, azul, preto, amarelo, religião A, B, C, que sabe? A gente trafega bem. De criação, é uma grande vantagem, uma grande herança que os portugueses deixaram para a gente, foi isso, essa saroba que a gente está aqui, a gente se mistura. Cara, faz muita diferença para você se o cara, qual que é a cor da pele dele, qual time. A gente é mais preocupado com o time do cara do que com a religião dele, não é verdade? Então, assim, o brasileiro se adapta rápido. Então, sim, para investir no exterior é um bom caminho. Eu acho que tinha que ser sistematicamente, independente de qualquer coisa, mas nesse momento
Eu acho que a situação está mais grave, vale a pena pensar isso daí, em termos de economia própria, de planejamento pessoal de cada um. Eu acho que é justo que pense isso, e já está acontecendo em larga escala no Brasil, viu, David? Está acontecendo mesmo. E claro, né, Fábio, analisando também aonde vai colocar o dinheiro, né? A segurança é acima de tudo, né? Conhecer o ambiente que vai fazer, vai aportar o investimento. Né? Aí aquela situação que eu vou valorizar, que você falou agora há pouco, contrate o seu advogado. Aí o advogado pode É ajudar verdade. bastante. Eu tenho um bom conhecimento, tenho vários colegas que têm conhecimento. Eu lhe apresentei, né, o Dr. Ricardo Cerqueira Leite, que é uma figura queridíssima. Nossa, ele está intermediando muita coisa nesse sentido aí, coisas graúdas, né? Ou seja, o Brasil está muito aparelhado. Aí eu falo do meu segmento, né? São vários escritórios de advocacia que estão muito aparelhados para fazer essa ponte. Dentro disso, sabe, David, o Brasil tem tudo. Tem o milho, tem a banha de porco, tem o carvão queimando, tem o sal, tem o açúcar. O que a gente não faz a pamonha, eu não sei. Os ingredientes nós temos todos. Tem alguma coisa mental nos atrapalhando, essa prisão mental. Não sei porque o governo vai me dar, porque a ditadura. Que ditadura, meu irmão? Esquece disso, sabe? Então, enfim, estão ceifando um monte de liberdades por causa de fantasmas imaginários. Tudo Mas uma hora isso vai acontecer. Eu só, infelizmente, acho que não vai ser muito rápido. Tem que ter uma mudança de chave, pelo menos assim, com o status quo que nós temos hoje, não vai acontecer nada de bom. Isso está evidenciado, Agora, resta saber se a grande massa já percebeu isso. Já existem ruídos, parece que está chegando, parece que até que enfim alguém falou, porra, esses caras estão há 20, 30 anos fazendo e não aconteceu nada, até onde eu vou ficar na esperança e no medo? Aonde? Uma hora desperta, né? Quais vão ser os próximos capítulos? Uma hora desperta, né? Mas a gente espera que seja algo realmente bom. Mas vai acontecer, vai. Eu só acho que não vai ser na minha geração, infelizmente. Bem, Fábio, é isso aí. A gente teve esse momento agora fantástico. Você trouxe muitas explanações aí, falou sobre o Brasil com muita dedicação e, é claro, analisando todos os pontos, principalmente esse cenário hoje atual do Brasil. É claro que sempre entendendo que o Brasil pode melhorar ou não pode, o cenário agora é esse, esse cenário intimidador que está acontecendo hoje no mundo. Não é somente aí, aqui também nos Estados Unidos a gente pensa dessa forma. Mas eu quero te agradecer por você estar comigo aqui hoje, a gente fazer esse podcast junto, a gente fazer esse bate-bola entre eu e você. Espero poder te receber aqui no meu podcast pessoalmente, a gente ir para um estúdio, conversar e eu cutucar você um pouco mais, entendeu? A gente tem muito assunto, né, Fábio? Se for falar desse Brasil aí, não vai parar. Não. Isso aí e nem da América, nem da Europa. A gente roda muito, né? Alguma coisa a gente aprende, né, David? Olha, eu aproveitando o ensejo, quem tem a gratidão sou eu. Você foi muito gentil, como você sempre é. Obrigado por aceitar essa ideia maluca de fazer 2 podcasts ao mesmo tempo, né? Muito bom. Eu sei que o meu pode não ter sido o seu melhor podcast, mas um dos mais diferentes eu garanto que foi, sabe? Mais exóticos foi. Para mim é uma grande honra tê-lo aqui no meu podcast, é uma grande honra poder bater esse papo com você, entrevistá-lo, entender a sua visão hoje do Brasil. Falando de você, Dr. Fábio Carraro, a gente vê um homem extremamente visionário, e é claro, com uma sabedoria tremenda, principalmente quando se trata de política e também dos interesses do Brasil e do brasileiro. E hoje eu vejo você como uma grande referência nesse mercado. E não é à toa que eu te busquei num cenário propício e te busco até hoje, né? Convido a todos os meus espectadores a buscar você, né, a sua empresa. Eu quero que você deixe o nome aqui do seu consultório. Se você quiser barulho, tome-lhe mais barulho, deixe o nome do seu consultório aqui para que todo mundo venha te conhecer e, por acaso, precisar dos seus serviços, né, da sua equipe, que, afinal, você tem uma equipe grande também que trabalha junto com você. Né? Minha equipe é maravilhosa, meu escritório, Carraro Advogados Associados, www.carraro.adv de advogado.br. Né? É fácil, só botar Fábio Carraro, eu e mais uns 50, 60 italianos, mas que tem escritório de advocacia, sou só eu, é mais fácil de achar. E estamos à disposição. Para mim é um privilégio ter te conhecido, é um privilégio a gente trabalhar juntos.
E um privilégio ter tido essa conversa, que é uma conversa corriqueira nossa, só que dessa vez tem um monte de câmera filmando. A Exatamente, a fofoca gente vai só está filmando, transbordar mas é o dessa nosso vez. mesmo bate-papo quando a gente se vê isso. Fábio, Diga. Hoje você está nas redes sociais, né? Está aparecendo mais, está aí entregando mais de você para as pessoas, que isso aí é incomum. É claro que no churrasco eu vou te falar, o Fábio lidera, viu? Olha, eu sempre fui muito reservado com relação a isso, até de ordem pessoal. Como a gente sempre foi muito combativo, então eu sempre me preservei minha família, essa coisa toda. Agora chegamos à conclusão, tem que me abrir, tem que me expor um pouco mais. O mercado exige isso, os meus companheiros de escritório exigem isso. Eu estou fazendo, e tudo que eu faço para fazer bem feito, eu faço com prazer. Então não está sendo, ninguém enfiou uma arma na minha cabeça, eu não estou sendo ameaçado para nada. Eu me convenci. Sou ainda nanico e ainda sou muito infantil, estou aprendendo a fazer tudo isso daí, mas estou bem assessorado, né? Tem meu querido Vinícius Fidalgo, agora estou pegando o segundo nome aqui, que tem me ajudado muito nisso daí, é uma cabeça brilhante, é um jovem com visão completamente diferente nisso daí, está me ajudando e ao escritório. E a gente não quer, a gente está se abrindo para trocar ideias, para ser um pouco diferente no sentido de botar uma coisa melhor. Não estou vendendo produto, não estou nada, está aqui. Os meus clientes me cobravam, falaram, cara, você fala tanto, você tem que falar para todo mundo, você tem que abrir isso. Então eu falei, não vou falar sozinho, tem que chamar mais alguns outros malucos que têm peito para falar algumas verdades, né? E essa que é a ideia. Então aí vem até o nome, né? Esse podcast nosso aqui os casos e causos, né? Então é causa, a gente conta muita coisa que aconteceu, aquela coisa toda, é uma coisa solta, divertida, é uma conversa. É uma conversa que, se for bem aproveitada, se tiver mais gente, sabe, trocando ideias, é uma forma de trocar ideias. Eu tenho a minha, você tem a sua, o outro tem a dele, faz um shake disso, estuda um pouquinho que você vai sair melhor. Né? Ideia é a única coisa que a gente troca e você sai com mais, porque a sua você leva e você ainda leva do outro também, não é verdade? Então você agrega. Então é uma troca de ideias que tem sido bem gratificante e reitero, agradeço você, que você enriqueceu demais isso daqui. Você trouxe uma coisa maravilhosa. Você é um cara com uma visão. Putz, cara, é muito bom estar contigo. Né? Você é muito... E, além de tudo, você é pragmático, né? Você é focado. Você não se apega muito em teorias. Você fala, amigos, que funciona, que não funciona. Né? A gente conversa muito bem em cima disso. Você tramita muito bem. É um homem de decisões, de soluções e de sucesso. Né? O sucesso veio... só para terminar um causozinho, né? O pessoal se impressiona. Na minha sala, tem lá um sapato furado, meu, obviamente, que não cabia mais meia sola, né? Não tinha mais como colar meia sola, eu deixei lá, e eu tenho uma frase lá embaixo, né? Mais ou menos assim, não sei se eu vou lembrar como é que é sorte, enquanto uns esperam, outros correm atrás. Então, você sabe disso, quantas pessoas que bateram nas suas costas falam, nossa, você teve sorte, foi, e quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho, né? Aquela história, né? Trabalhar não prazer, quando você estava carregando com a mão os negócios lá, né? Quando você estava na construção, quando você estava lá vendendo seus produtos, aquilo tudo foi sorte, né? Aquilo tudo foi sorte. Então, sorte, nós somos pessoas de sorte, porque a gente busca sorte todo dia. E tem gente que espera. Esperar é mais difícil, né? Então, assim, procurando é difícil, imagina esperando. Então, você é um sujeito de sorte, naquela sorte que você construiu com suas mãos, com seu intelecto, claro, com o lado espiritual, né? A gente sempre agradece a alguma coisa maior, né? Que eu acho que põe a gente no trilho e faz tudo isso valer a pena, né? Porque o dinheiro pelo dinheiro não significa nada. O sucesso pelo sucesso é uma palavra muito estranha. O que é sucesso? Tem um monte de gente muito bem sucedida empresarialmente, não tem uma mulher para poder trocar uma ideia, para poder cuidar ou para ser cuidado. Os filhos ele mal conhece, certo? Às vezes mora na mesma casa e nem que se conversam, não sabe o que está acontecendo. Ele não conseguiu transmitir nada para o filho que enriquecesse ele com alguma coisa que não fosse só dinheiro, e ele também não está conseguindo se enriquecer vendo os meninos acontecerem, dando as cabeçadas, igual aconteceu com ele. Eu faço isso todo dia, eu vejo meus filhos, rapaz, às vezes, cada bobagem que eles fazem, eu falo, beleza, levanta, filho, força, vamos nessa, estamos juntos, você tem que quebrar a cara mesmo, sabe? E eu cresço com isso, então eu vivo cada pedaço desse. Nós dois, né, como a gente aprende, conversa junto, o seu sofrimento, às vezes, para mim, me alimenta, seja, no mínimo, como experiência, não faz isso que deu errado, aquela coisa toda. Então, a gente vai vivendo, vai vivenciando, vai ajudando os outros, vai fazendo um pouco de caridade. Caridade é uma coisa que você dá e recebe muito mais do que entrega, né, o meu ponto de vista. Então, assim, a gente está vivendo com aquela sorte
que a gente busca todo dia. Amém, somos homens de sorte, que assim continuemos a ser, né? E que essa sorte se esparrama. Tá aí, gente, a sorte nossa é essa. Participem disso, Fábio, né? como todos os programas que eu faço, eu não vou ser diferente, embora a gente está fazendo de forma diferente esse programa, mas eu quero que você entregue uma mensagem, olhando para a câmera, mas para cada telespectador que hoje está te vendo, mas uma mensagem de incentivo, uma mensagem que venha trazer inspiração para esse empreendedor, para essa pessoa que está começando hoje, essa pessoa que está buscando alguma solução. Entrega essa mensagem para ele agora. Vamos lá. Gente, acabamos de falar agora há pouco. Sucesso, ele não é uma coisa isolada. Sucesso é um produto. É um produto do seu preparo, é um produto do seu trabalho, é um produto da sua determinação, é um produto da sua vontade de fazer. E tem gente que tem todos os outros elementos, mas se não tiver aquela vontade, e outra vontade, é uma coisa que não é só uma vez, tem que acordar todo dia ter vontade, todo dia ter vontade. Hoje se prega muito que o sucesso tem que ter amor pelo que você faz. Eu acho lindo, se puder ter isso também, seria ótimo. Mas se você não tiver isso, tenha vontade. Tem essa vontade de fazer algo a mais, de vencer. E de vencer não é só pelo dinheiro, vencer pelo pacote. Não aproveite só a chegada, aproveita a viagem. Cada rasteira que você levar, você vai sair mais forte. Cada pedra que tiverem, vai juntando. Você vai conseguir ver por cima. Aproveite a viagem. E aproveitar a viagem não é só tomar cerveja com os amigos, não. Aproveitar a viagem, às vezes, é apanhar. Aproveitar as viagens, às vezes, procurar ajuda em Deus, procurar ajuda na família, procurar ajuda em si próprio. Meu pai fala que se você quer uma mão para te ajudar, é melhor você começar procurando na ponta do seu braço. É o melhor lugar para você achar. Acredite em você. Tenha fé em você. Não desista de você. E o que eu trago como karma para mim, como meu mantra, eu peço, claro, no meu caso a Deus e peço a mim mesmo também, o privilégio, a oportunidade de poder dormir um pouquinho que seja, mas um pouquinho melhor do que eu acordei. Todo santo dia. Passa um tempo, você vai ver que você está bem melhor. Isso é uma construção. É o que eu humildemente recomendo para vocês. Faça uma construção e divirta-se com ela, até com as agruras que ela vai trazer para você. Faz parte do jogo. É a minha humilde palavra. A palavra não, né? Não foi uma frase, foi uma palavra, foi quase um livro. Isso, mas o que eu tento traduzir é isso, sabe, David? Gente que faz. É isso daí. Exatamente. Está de parabéns, Fábio. Esse é mais um programa no meu podcast Na Mesa com David Pimentel, junto aqui com o Dr. Fábio Carraro, no podcast dele também, que é o Casos e Causos do Carraro. Casos e Causos do Carraro. Casos e Causos do Carraro. Então, olha só que maravilha foi esse grande podcast duplo que nós fizemos hoje, mesmo a distância um do outro. O Fábio, ele está no Brasil e eu estou nos Estados Unidos. Então, nós hoje tivemos esse bate-papo formidável. Eu acredito que você que está nos assistindo, você vai ter grandes insights, vai ter muita novidade para você, mas tem muito mais por aí. Então, preste atenção nos próximos capítulos, nos próximos episódios, que o Dr. Fábio Carraro vai estar colocando no podcast dele e também que eu vou estar colocando. Então, estamos juntos, Fábio. Muito obrigado aí por esse momento. Obrigado, acredito que é só sucesso. Espero muito em breve a gente se reunir novamente, tomar aquela cerveja, fazer aquele churrasco e, é claro, falar de ideias, que você fala muito mais quando a gente está nesse bate-papo. É claro que hoje está meio tímido, hein? Olha só, com isso tudo, mas está tímido. Imagina. Mas olha... Obrigado, Deise. Obrigado a todos os Fábio. nossos ouvintes e obrigado. Estaremos em breve, bem próximos. Vai ser um prazer tomar essa cerveja. Tamo junto. Tchau, tchau.